A confiança que eu tenho é que se o mercado chegar a um certo momento e questionar que aquilo já não é mais bom, naturalmente ele vai talvez não manipular, mas assim, guiar isso para uma mudança. Isso que eu quero dizer, né? Então, é assustador. A gente vê que certas tendências parecem assim tomar conta de tudo. A questão da inteligência artificial. Sim. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembrando para vocês aquilo que eu sempre lembro no começo. O que é, Duca? Dá um peteleco no positivo. Isso. E também se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações. Isso é muito importante. E depois, compartilhe esse vídeo aqui. Por quê? Porque a gente hoje está falando com o Júnior Parolo. Tudo bom? Ótimo, gente. Que honra estar aqui. Muito feliz. Bacana. E quem está do lado dele, o Duca Reis. Olá, Sidney. Olá, Júnior. Que prazer revê-lo aqui depois de um tempinho. Colega também de mestrado. Isso aí. Cláudio, muito bom participar desse podcast. E o Cláudio Pedro aqui do meu lado. Tudo bom, Cláudio? Bem-vindo a todos. Bacana. É como se a gente não tivesse conversado lá fora, né? É sempre assim, né? Todo podcast, tudo bom? Como se tivesse se encontrado nesse momento, né? Vamos falar da Editora Vilese? A Editora Vilese tem diversos livros de autoajuda, livros de ficção, livros espíritas, tem vários tipos de livro. Os meus livros de ficção, eles estão na Editora Vilese. O livro do Ibra, que é o livro do... Eu já ia falar direto aonde que você compra, só um minutinho. Primeiro o nome do livro, que é Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária. Agora sim, onde que você consegue encontrar todos esses livros? Na Amazon, amazon.com.br, você encontra tanto os livros físicos quanto os e-books. E você consegue encontrar os livros físicos também na loja do Ibra, que é ibravet.com.br/loja do Ibra. Não se esqueça, visita a Editora Vilese que vale a pena. Bacana, então vamos falar do Júnior aqui. Júnior, primeiro se apresenta para o pessoal, que eu pedi, só uma coisa, eu pedi para ele falar para mim, como é que eu te apresento? Ele começou a dar uma lista, eu falei, não, minha memória não dá. Esquece, ele se apresenta, fica melhor. Ah, meu Deus, parece até que eu sou pretensioso com isso, né? Foi mais para ajudar a entender, assim, como eu trabalho de uma maneira bem ampla, né? São várias atividades que eu procuro encadear. Isso, ao longo da entrevista, a gente vai acabar tratando mesmo. Sou publicitário. Sempre fui músico, paralelo à carreira de publicitário, e por conta disso me tornei professor, pesquisador, consultor, e assim até hoje, sempre unindo cada atividade, né, fazendo uma contribuir com a outra. Isso é a tônica da minha vida sempre. Vamos começar pela música? Boa. Vamos lá. É o que vem antes. Não, aliás... Tem a história do Maligno, né? Que você tem que contar. Oxe, eu ia falar isso logo mais. O pessoal conhece, às vezes, como Júnior Maligno Parolo, apenas Júnior Maligno, Maligno Júnior, ou apenas Maligno. O que você fez de mal? Uma grande ironia, né? Nossa, já teve gente falando assim, é maligno, você é terrível, não quero nada com você. Enfim, né? É uma grande ironia, porque eu era o bonzinho da turma, né? E na hora de colocar aquele negócio, né? Chat do UOL, bem aquele começo da internet, né? Eu dava aula de internet no começo, ensinava as pessoas a usarem internet. E o pessoal falava, quero usar chat do UOL. Eu falei, que porcaria é essa, né? Então fui aprender por conta disso. Eu criei um nickname, alguma coisa assim, de repente, falar, não vou pegar nada em inglês, não vou pegar nada paulista fortão, nem nada disso, as besteiras que eu via lá. E veio aquela palavrinha, vai maligno, né? E pegou, o nome pegou, assim. E tinha uma turma de internet que eu conheci pelo chat do UOL, né? E tinha uns músicos lá no meio, porque eu fui num grupo relacionado à música, né? Eu fui para conhecer, saber como é que funcionava o chat, para dar aula para os meus alunos. Aí eu acabei conhecendo músicos lá, pessoal que tocou comigo por um tempo, e eles me chamavam por Maligno. Nem colocavam Júnior nem nada. E aí se tornou o meu nome artístico. E isso foi final dos anos 90 já. Né? E aí acabei adotando como marca, como domínio, como domínio também? Sim, maligno.com.br, .mus.br, meu. A página tá provisória ainda, gente. Deve ter gente de magia negra entrando achando que vai eu encontrar alguma coisa. Mas é bom assim. que a página tá em construção, então devem olhar assim e falar, não pega nada. Não pega. Mas um anjinho ali. Eu tô pensando, é uma foto legal minha, no meio de um show, devem ver assim e falei, o cara deve estar fazendo alguma pregação maligna. Mas enfim, né, o nome pegou
pegou e sempre fiz essa brincadeira, né? Falei, pô, sou muito do bem, cara. Você vê que o maligno nem sempre é tão A gente ruim vai assim. descobrir. Opa! Mas fala de música, falando de música, você toca o quê? O que você canta, toca? Eu canto e toco, dou aula, assim, principalmente, né, de instrumentos. Comecei no piano aos 10 anos de idade, mas assim, toquei muito pouquinho. Eu acabei não conseguindo ter um piano, né? Minha família até tentou, a gente não teve condição de ter um teclado nem nada. Mas minha mãe tinha um violão em casa. Esse violão tem uma história bem bacana, porque foi o primeiro presente de namorados que meu pai deu para minha mãe. Era um você violão... pegou? Assim, não, tava lá meio parado, meu pai resolveu também ter aulas, mas meu pai, para relaxar, não para ser músico nem nada, mas acabou não levando à frente. Na mesma época, eu comecei a estudar por conta, com revista de banca e essas coisas, não fui para escola. Quando meu pai saiu para escola, eu falei para ele, ao invés de você cancelar, você não quer só trocar o curso lá para mim? Eu queria ter aula. Falei, tá bom, né? Aí peguei o violão lá que ele usava, né? Que era da minha mãe, acabou se tornando meu violão, tá comigo até hoje, aquela relíquia, né? Que ninguém toca. Mas assim, eu comecei a estudar realmente, isso 13, 14 anos, 15 anos já estava dando aula para os meus amigos da escola. E é o pessoal que tocava comigo, que também estava começando. E aí foi isso, né? O lance de tocar violão foi meio pelo fato de ter um instrumento disponível. Isso é uma coisa muito fácil de você achar material em banca, você conseguir trocar ideia com outras pessoas, às vezes começar até sem professor. Eu lembro de uma revistinha, a Vigu, Violão e Guitarra. Você chegou a ver essa revista? Essa eu não tô... Lembro de várias outras. Essa ela não. vinha com o desenho das posições, da nota, e dizendo o nome da nota, e vinha a música com as notas em cima. Assim. Era o padrão de todas, né? Assim, surgiu uma e as outras saíram copiando, né? Tinham várias, né? E, então foi por aí. Comecei com violão, mas aí, na banda onde eu tocava, não tinha baixista, tinha um baixo lá. Então o tecladista e eu começamos a tocar o baixo também. Então a gente foi se tornando multi-instrumentista por conta disso. Né? Aí o baterista às vezes ia, às vezes não podia ir, falava, não, vamos lá, alguém é para bateria. Então fui desenvolvendo no violão, depois meu pai me deu a guitarra, né? Um pouco tempo depois, continuei tocando baixo, brincava na bateria, mas isso aí vai. A bateria eu comecei a tocar e querer entender melhor a bateria, convivendo com o baterista da banda, isso já tinha 25, 26 anos. Mas desde então eu tenho transitado por todos os instrumentos com foco principalmente na guitarra e no teclado. É interessante. E então a guitarra... Sabe que eu acho assim, o som do piano é o som puro de música, pra mim. Sério? Pra mim é o som puro, o som dele é um som puro. Porque o do violão, ele vem com alguns... ele reverbera no agudo, ele traz o som da corda junto, Sim, né? varia muito de um para outro. Então, e ele tem um som assim que você sabe que é violão, porque até tem, às vezes até arrasta o dedo, você escuta o som do dedo. É lindo tal. aquilo. Você acha? Eu acho muito legal. Eu gosto de ruído. Então, aí eu já gosto do piano, que ele faz o som, puro, é um som puro, assim. Eu sempre gostei, sempre quis tocar, mas não cabia na sala. Realmente. Agora dá pra tocar piano no celular. Agora você toca né? no celular, você Exato. tem teclado, compra um teclado e tal, fica mais fácil. Eu fui músico, eu tocava bateria. Olha só. O César, que você conheceu aqui, guitarrista, era do meu grupo. Gente, mas músico parece que brota dos lugares. Sai do bueiro, sai do bueiro. É que nem barata. Toca uma nota assim, já veio oi? Já parece, eu tocava, sabia? Vamos fazer um som? E o Sidney era dono também da bateria. Isso, eu fabricava a bateria Piesco. Olha só. Seu nome, inclusive, né? Que legal. Não, mas assim, músico, assim, e se atrai, né? Você tá numa turma, de repente você começa a trocar uma ideia legal, você tem alguma afinidade a mais, aí você pensa, é espiritual, sei lá o quê. Em algum momento você vai ver assim, não, o cara é músico também. Então parece que o músico, ele tem uma aura, de repente, diferenciada, uma aura específica, o espírito talvez vibre de alguma maneira, que se atrai sem você saber. É curioso isso. Só fica uma coisa ruim, você deve passar por isso também. Você não consegue escutar música ruim, né? Então, eu até consigo porque eu tenho que analisar, mas cadê o prazer, né? Não, então, eu tô falando com prazer. Com prazer, você não consegue escutar música ruim. É terrível, né? À medida que você se aprofunda na música, você passa sempre a ouvir a música sempre numa postura analítica. É difícil você se desconectar do profissional ou do praticante da música e ficar apenas como ouvinte, porque toda aquela estrutura que você cria para se desenvolver como música é muito difícil de tirar de você mesmo. Ela é, até certo ponto, muito instintiva. Então, eu tenho uma grande dificuldade em ouvir música apenas como ouvinte. Eu não tenho mais como saber o que é ser apenas um ouvinte.
Porque sempre vai prevalecer o lado do profissional, tudo, mesmo no momento em que eu não estou trabalhando com música. Eu não toco bateria, desde que eu me formei, uns 30 anos. Mas nunca mais? Nunca mais. E aí eu não toco. Só que assim, eu estou escutando música, eu estou escutando o que o baterista está fazendo. Eu não consigo escutar música sem prestar atenção no que o baterista está fazendo. Aí se o cara é ruim, não vou escutar essa música. Você nem ouve o resto. Assim. Duas coisas que eu presto atenção, é o baterista e o vocal. Se é ruim, esquece. E tá uma onda bem ruim. Você né? trabalha com isso, então? Olha, um dos trabalhos que eu tenho é a música. Eu sempre levei em paralelo, seriamente, com o trabalho de publicitário. Então, assim, e eu sempre pensei na música como uma atividade séria, não como um hobby. Quando comecei a estudar com 13 anos, a minha intenção já era provavelmente usar isso de alguma forma no meu trabalho. Né? Tanto que, quando eu comecei a estudar publicidade, eu fui percebendo no próprio curso que eu tinha uma afinidade muito grande com os jingles. Eu tinha uma memória muito forte dos jingles. Então, talvez até a minha afinidade com a publicidade tenha começado pela música na publicidade. E tinha uns jingles bons antigamente, né? Incrível, porque até hoje você... roda, bala... Meu, você sabe que produto que é, sabe? Você fala, Yahoo! Você vai saber a gente sabe, a gente sabe. Não, mas você vê, eu acho que até eu, em campanhas atuais, eu não tenho a mesma capacidade de reter. Talvez pelo envelhecimento. Mas a geração mais nova não retém da mesma maneira. Eu tô falando que a gente sabe porque é bem antigo, né? Eu era criança. Quando o bombardeio de informações era menor na nossa época. Era menor também, era menor. Você chegou a criar algum jingle? Eu criei, assim, alguma coisa para a Editora Abril, na época que eu estava lá. Não era jingle cantado, era trilhas musicais para peças de web que eles tinham lá. Sabiam que eu era músico, né? Sempre, assim, todo lugar eu tô sempre falando de música, então, assim, me chamaram já para participar de um projeto lá, mesmo não trabalhando com música na Abril, né? Mas, assim, eu fiz esse trabalho, lógico, usando minha bagagem de ouvinte, de estudioso de jingle, né? Como publicidade mesmo. E assim, você continua com banda agora? Ou não? Você parou? Continuo sim. Qual é o nome da banda? Os Malignos. Nossa, tem vários projetos. Eu dei uma pausa um tempo atrás porque eu fiz uma revisão dos projetos, eu dei um foco um pouco diferente nos meus trabalhos de um tempo para cá. Com a pandemia, a gente teve que rever vários projetos, pessoas que foram morar em outros lugares, ou mesmo assim alguns projetos que eles, ou a gente profissionalizava ou pausava, né? Então tem várias bandas com as quais eu trabalhei. Por exemplo, a Gamesh é uma banda pop que eu tenho há muito tempo já. A gente pretende voltar, ver se vai reformular com o pessoal. Algumas pessoas da Gamesh são da Belsen, que é o meu projeto autoral desde a minha adolescência. Lancei um EP em 2012 e a gente já está com as músicas para lançar um próximo EP, talvez até o ano que vem. Então, são dois dos projetos que eu tenho. Por exemplo, teve a Udumbara, né, que a gente voltou com ela após pandemia já, só que as pessoas estão vivendo em locais diferentes aí, a gente está vendo como é que a gente vai conciliar. Agora volta, se reformula, se deriva para outros trabalhos. Porque vamos supor, eu tenho uma banda, parte de repente se junta para fazer um outro. A gente faz um spin-off dela, né? E às vezes dá mais foco para ela por conta da facilidade, da própria demanda de mercado em relação àquele trabalho. Então, assim, são vários trabalhos que correm paralelamente. Cheguei a ter meia dúzia de projetos ativos ao mesmo tempo. De um tempo para cá, fica difícil de conciliar isso. O povo vai, né, os integrantes vão envelhecendo, vão buscando outros envelhecendo caminhos. Não, se tornando colecionável. Ah, também, isso. Colecionável. Tá. Eu fiquei com a voz embargada por conta disso, né? Mas é isso, a gente vai estabelecendo novas relações com a própria música, com o trabalho. Então é natural que a gente passe a rever, né, passo a passo, alguns trabalhos, porque chega uma hora que você passa a selecionar mais, né? Isso vale a pena. não entra no hobby. Não, nunca no hobby. Não entra no hobby. Trabalho mesmo. Eu sempre encaro como trabalho. O que ficou difícil em certas épocas era, no mesmo projeto, algumas pessoas estarem encarando como hobby e outras como trabalho. Imagino, porque a pessoa tem uma atividade principal. Sim. Exato, isso, né? se não é hobby, é pelo menos secundário. Exato. E aí, se vira secundário, fica ruim. É péssimo, porque assim, você passa a ter um outro código com aquilo, diferente daquela pessoa. Por mais que você diga, ó, você está aqui dentro, veja assim, a gente encara como trabalho. E há pessoas que têm uma outra atividade
atividade, mas seguem naquela atividade como músico em nível profissional. Então, mas se não tem a mesma sintonia num grupo, fica difícil. É importante para você, é menos importante Exatamente. e é menos ainda, né? encrenca. Sabe o que vai acontecer? Falar, hoje eu não vou. Isso. Hoje eu não vou porque... Minha esposa quer jantar fora, eu não vou. E aquilo lá, fala, olha, eu não posso ensaiar porque eu vou viajar. Minha postura sempre foi aquilo lá, eu não posso viajar porque eu vou ensaiar. Isso. Então, Exato. porque Sempre aí tive é essa trabalho. postura. Agora, se é hobby, é diferente. A pessoa viaja. Mas assim, minha mãe era artista plástica, ela não vivia disso, mas era a principal atividade dela depois de ser dona de casa, era uma ótima dona de casa. Mas assim, ela levava aquilo seriamente, ela era muito focada naquilo. Eu não via minha mãe fazer a coisa de qualquer jeito. Então, aprendi, acho, muito com ela isso. Você pode ter uma atividade da qual você não dependa, mas se você... encara aquilo como uma atividade em nível profissional, propaga isso para as pessoas do teu círculo, não precisa ser nem para o mercado, mas se você corresponde àquilo, o mínimo de expectativa que você tem é o máximo daquilo, é o melhor daquilo. Então, mas é difícil quando você não coloca a parte financeira na jogada, entendeu? Quando a parte financeira, muitas vezes, está um pouco distante para ter um retorno. Exato. Tá entendendo? É verdade, Sabe? é verdade. Porque o cara tem... Aqui ele vai ganhar, aqui ele ganha talvez, e daqui a um ano, sabe? Então é difícil... Tá entendendo? Mas é o que me norteia, às vezes, continuar ou não no projeto. É o que eu falei com uma colega do nosso grupo de trabalho recentemente. Dá retorno, não dá retorno? Vale a pena a gente continuar naquilo? E a gente passa a fazer escolhas com isso. Eu respeito as escolhas também das pessoas que permanecem ou não num projeto. O fundamental é isso. Se você assume um compromisso, você corresponde a ele. Isso. Seja como músico, seja como publicitário. Se eu chegar e falar agora, vamos fazer um canal, vamos fazer um podcast, como a gente fez recentemente. Tá dentro para valer? Então ótimo, porque senão nem entra. E assim tem sido nos últimos anos com todos os meus trabalhos. E você tem uma empresa de publicidade, é isso? Isso. Você faz... Que publicidade que você faz? A gente faz basicamente criação de conteúdo com foco em mercado digital. Mercado digital. No mercado digital, exatamente. Então, assim, dá para trabalhar com alguma mídia offline? Eventualmente a gente trabalha. Mas, principalmente, todas as ações que eu desenvolvo, elas partem do digital. É a comunicação via internet ou, assim, mesmo que não seja alguma coisa em internet, mas trabalhando com arte digital, com conteúdo produzido dessa forma. Com site. Isso. Também. Então é Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Mas porque o teu site do Maligno não exato, tá do Maligno não deixei quietinho. Mas lá. eu tinha fábrica de bateria. Eu nunca tive uma bateria minha. Como assim? Não dava. Porque eu terminava de fazer, aí eu sempre fazia a melhor para mim, lógico, né? Eu terminava de fazer, colocava lá, porque não dava para levar para casa, já chegavam e falavam, eu quero essa. E dinheiro é dinheiro, né? Pode levar, é sua, é sua. Claro. Eu nunca tive uma minha mesmo. Então, porque não dá tempo, você está fazendo para os outros, surpreso, tá assim para os outros. Né? Porque no dia a dia também, eu acho que é natural isso. Aquilo lá, você tem foco no seu negócio. Então, beleza, eu gosto daquilo, mas assim, se o meu propósito é vender, chegou alguém para comprar, você compra. Sim. Então é isso. Lógico, o meu principal intuito é fazer meu trabalho e vender. Então, todo momento de reformulação do meu trabalho solo como Maligno, deixa ele lá, deixa ele quietinho. Né? Mesmo porque não quer dizer que eu não esteja trabalhando no bastidor. Muita coisa minha aí que eu fiz nos bastidores. Mas o Maligno, ultimamente, ele está participando dos meus outros projetos. Então, no momento que for importante chegar e trabalhar solo mesmo, eu já estou com o meu domínio lá reservado. Tá pago, tá certinho. Então, é estratégico eu deixar aquela página né, em construção lá. Mas, assim, vários outros projetos acabam ficando assim também. A gente está num processo de reformulação de todos os sites, porque a linguagem dos sites, das bandas, dos artistas musicais mudou muito. Então, já estou num processo de revisão das comunicações via site para cada banda, para cada projeto musical que a gente tem. Porque algumas são bandas, outras são projetos. Veja, um deles eu ando meio desplugado, que existe desde 2006. Então, para comemorar os 20 anos no ano que vem, a minha ideia é isso, retomá-lo com esse propósito. Todo projeto dentro da minha empresa, que é a Pro 3000 Multimeios, né, a gente não falou, Pro 3000 completou 25 anos no começo desse ano. E assim, todo o trabalho dela, musical, poderia ter uma versão acústica, mesmo que o artista não tivesse aquela intenção inicialmente. Então, a gente pegava aquele projeto elétrico, banda, vamos fazer uma versão acústica dele.
mais ou menos o que o Unplugged fez, né, na MTV, com vários artistas Sim. que não trabalhavam nesse formato. Uhum. E aí a gente foi desenvolvendo e ele foi tomando corpo. Chegou uma época que, pela facilidade de se colocar o formato acústico comercialmente, ele se tornou mais relevante, mais presente do que o trabalho elétrico de cada banda. Né? E com a pandemia isso ficou muito mais constante, porque a gente estava tocando em casa, sem aquele aparato, o aparato tecnológico todo que a gente usava em palco, né? Uhum. Todo mundo tocando em violão, tudo, e assim foi. Então, alguns projetos acabam se reconfigurando por conta das conjunturas. O Ando Meio Desplugado era um projeto, né, que envolve as outras bandas, os outros artistas solo, num formato diferenciado, e outros podem aparecer dessa forma também. Você estava falando que você até já falou um pouquinho sobre a pandemia, né? Sim. Você é empresário e eu sempre gosto de saber como que o empresário se virou durante a pandemia. A gente vê assim umas coisas muito loucas, assim, que o pessoal conseguiu. Veio até irmão do Cláudio aqui, um gênio, o cara, viu? Ele era para falir e ele conseguiu ganhar dinheiro em cima. Depois você dá uma olhada no podcast dele, né, que vale a pena. O Rodrigo Pedro, né? Rodrigo, né? Não errei o nome. Dá uma olhada no podcast dele, que aí você vai ver o que ele fez para se virar e ganhou, conseguiu se virar. Então eu queria saber como é que você passou a pandemia. O meu podcast, que inclusive vou retomar no ano que vem com vídeo, porque ele era só áudio, ele nasceu na pandemia, justamente. Foi em 2020, né, que era o Pro 3000 no ar, divulgando a Pro 3000 Multimeios e todos os negócios ligados a ela. E foi uma maneira de até discutir, não como tônica principal, mas toda vez que a gente estava numa entrevista, em algum momento eu falava, como é que você está trabalhando na pandemia? Né? Foram 26 episódios, né? A gente fez uma temporada, um semestre, depois a gente repetiu. Veiculava numa rádio online, que é a Rádio Bis, parceira nossa até hoje. E era exatamente isso, a gente vê, poxa, o que eu pude fazer? Já que eu não posso sair, não estou podendo fazer show, vamos colocar um podcast que as pessoas podem ouvir de qualquer lugar, inclusive em casa, e online a gente consegue conversar com as pessoas também. Então, eu divulgava os meus negócios, as coisas que estavam em andamento, as adaptações que a gente estava fazendo dos nossos trabalhos por conta da pandemia, e trazia também das pessoas o que cada um estava fazendo para poder dividir esse conhecimento. Então, artistas ou do Círculo, ou do próprio casting, estavam fazendo lives, a gente divulgava as lives, a gente trazia conteúdos desses artistas para veicular no podcast. Né? Eu desenvolvi muito mais o meu trabalho de marketing digital nessa época e diversifiquei um pouco o que eu fazia, porque a demanda por recursos digitais cresceram muito na pandemia. Né? Mas o teu trabalho já era home, né? Já era. Olha, eu comecei a fazer home muito antes de falar em home office. Porque, assim, eu trabalhei na Editora Abril 15 anos. E na época que eu entrei através de uma consultoria, eu já fazia home office naquela época. Eu fui um dos primeiros usuários de banda larga em Moema, onde eu morava, por conta disso. Porque eu precisava ter uma internet devia pagar uma bala, né? Era caro. Eu fui assistir eu e um colega meu, daquela turma de internet, de chatwall que eu falei, tinha um cara que era daquela época também, um cara que tinha um poder aquisitivo legal, era mais velho que a gente. Acho que ele foi o primeiro, eu fui o segundo. E a Telefônica ofereceu o Speed para algumas pessoas que eu acho que tinham um uso de internet mais intenso. Fomos os primeiros. A gente era cobaia do Speed. Realmente a gente sentiu. E o cara que instalou o Speed, que é meu amigo, se tornou meu amigo até hoje. Ele é fotógrafo e trabalha para mim. Ele falou assim, falei, cara, vocês estão sendo cobaias, porque assim, falei do meu amigo que tinha instalado uma semana atrás, e falou assim, você deve ser dos únicos aqui também do bairro. E a gente começou a trabalhar em home office, por quê? Porque justamente tinha essa condição. Final dos anos 1990. Isso foi quando eu entrei na consultoria, que me levou até abril, foi final de 97. Final de 99. Eu trabalhava com internet já 97 e 98, mas o Speed foi em 99. Né? Minto. Não veio antes. Não, pra mim, minto. Eu sabia que tinha o projeto da banda larga em 99, mas assim, efetivamente, acho que eu instalei em 2000.
Foi isso mesmo, exatamente. Porque eu lembro que era aquele perrengue trabalhar em home com a linha de escada. Nossa, então, aquele 99 era difícil. Só que aí eu ia para a consultoria e conseguia trabalhar lá com um link legal. Aí eu comecei a fazer muito trabalho em home também, mais ainda, e eu precisei realmente da banda larga. Então, isso eu descrevi tudo na minha dissertação, inclusive, né? Porque a minha dissertação trabalha sobre as mudanças tecnológicas, focado em videoclipe, né? Mas meu campo de estudo é muito além disso, mas sempre a transformação do uso das coisas, do analógico para o digital, do magnético para o streaming, para as mídias digitais, mídias físicas diferenciadas, as formas de transmissão, como elas foram mudando. O meu campo de estudo, de uma forma ampla, é isso. Minha dissertação pegou esse aspecto focado em videoclipe. Né? E é legal fazer um estudo quando você viveu aquilo, né? Não, total, porque eu comecei a pesquisar. A pesquisa de videoclipe, para mim, começou nos 13 anos. Foi quando eu comecei a tocar, comecei a já gravar os videoclipes em videocassete, que era uma coisa nova também. Eu era dos poucos da minha galera que tinha o videocassete. E eu era o único que gravava clipe em videocassete. Não, assim, era VHS ou era VHS mesmo? Porque tinha um que era melhor. Eu lembro que tinha o VHS, tinha um outro que era melhor, mas o VHS entrou... Betamax. Betamax era muito melhor, só que ficou o VHS. Exatamente. A gente vê que nem sempre o melhor se firma mais, né? Depende muito como você se vende. O motivo foi que, assim... Era mais caro também. Era melhor, era mais caro. E, assim, o marketing que provavelmente foi feito em cima do VHS... foi mais efetivo, funcionou melhor. E as parcerias com as empresas envolvidas, foi muito ligado às locadoras. Sim. Parece assim, a facilidade de usar o VHS e o mercado pornô alternativo. Gravava em VHS, disponibilizava em VHS, deu um impulso. Enfim, é uma história muito legal. Era mais barato. Mas assim, não era o melhor, era o mais em conta, mas assim... Mas a imagem era ruim, Mas talvez, se acho que a difusão do Betamax tivesse sido diferente, poderia, quem sabe, baratear. Não se sabe. Acho que sim. O mercado acabou andando dessa maneira e, assim, não foi só a questão da qualidade, não foi só a questão do preço. Era da Sony, não era? Isso. Tanto e acho que ela não investiu no marketing, coisas do tipo. Não quis, acho que vender a tecnologia, fazer parceria com outras empresas, tentou deixar muito na mão dela. E aí as empresas envolvidas no VHS, se não me engano, da JVC, eu estava em... JVC. Era do consórcio, né? Então, vamos lá, vamos fazer as parcerias, vamos diversificar. E aí aconteceu. Eu estava num grupo de Facebook, nem lembro qual que era, foi antes de ontem, o cara reclamando dos streamings do Netflix, não sei o quê, porque você não pode ter o teu próprio vídeo, você não pode baixar. Eu falei, primeiro, se você baixar, eu não posso colocar num pendrive e levar para qualquer lugar. Eu falei, primeiro, se você colocar num pendrive, você vai distribuir para todo mundo, ainda vai vender, né? E segundo, você não sabe o que era videolocador, então fica quieto. Ele tava falando muito mais novo, muito mais caro, então. Muito mais novo. Porque a gente hoje paga uma mensalidade de Netflix, o que a gente pagava em uma fita para assistir. A gente e tinha um dia, 2 dias para assistir e tinha que devolver, né? Não, quem reclama agora não sabe como foi não, antes. Não, e lançamento. Você ia correndo, porque ia ter o lançamento, você pedia pro cara esconder o lançamento para você. Levava na fila, né? Levava um mês para ver Exterminador do Futuro. Isso. Fácil, então, assim. E o pessoal reclama de ir na Netflix lá, escolher... Ou ficar esperando o Bridgerton até Nestal, né? Vocês não sabem como é. Não faz ideia. Ou às vezes reclama de, minha internet tá lenta. Eu falo, você não sabe que a internet é lenta. Você nunca usou de escada. Exato. Nossa, não tá caindo hoje, né? Assim. Não, às vezes eu entrava depois da meia-noite porque era mais barato. Porque era um pulso só. Era um pulso só, né? Aí você ficava a madrugada toda. Nossa, eu tava contando isso pra alguém esses tempos, a questão do pulso único. Né? Como assim, né? Mas, no sábado era depois do meio-dia ou depois das 2? Tinha alguma coisa assim. Que aí você podia usar sábado o dia inteiro e domingo. Aí deixava conectado o dia inteiro. Sim. E a mãe reclamando que queria usar o telefone, né? Não, e a semana inteira eu trocando meu dia pela noite. Porque na fase antes de eu trabalhar como web designer, eu quis estudar. Eu percebi que isso estava crescendo no mercado, queria redirecionar minha carreira. Falei,
isso aí é um mercado que vai crescer, é uma atividade que vai se firmar e eu quero entrar nisso. Já era artista gráfico e tal, mas eu queria ir para online. Então, madrugadas a fio estudando, era usando melhor. curso único. Madrugada era melhor. Era melhor. E assim, né, pesquisando o máximo que eu podia. Pesquisei muito para me colocar no mercado. Eu acabei trabalhando na consultoria que me levou a Abril muito por acaso, porque eu era professor de informática, eu fui me divulgando como professor para várias consultorias, eles viram assim, mas Júnior, tá aqui que você faz site? Eu falei, que site é esse? Eu falei, não, é um site para a empresa de engenharia do meu pai era freelance em engenharia. Minha mãe era artista plástica, tinha um site lá com os quadros dela. E tinha um site de uma das minhas bandas, H-Mesh, que eu falei que é da minha banda, uma das bandas que eu tenho até hoje, mas muito rudimentar, feito em Netscape Composer, que imagina, da época do Netscape, né? Então eu falo, sou bem mais velhinho do que vocês imaginam. Mas assim, por conta disso, eles viram, olha, a gente tem os projetos de desenvolvimento de sites, você não quer participar? Falei, vamos lá, vamos encarar, né? Mas achava que era para alguma empresinha, alguma consultoria, algum teste, alguma coisa. Aí eram empresas do nível da Abril, da Nestlé, que eu soube depois, que eu já tinha aceitado. Falei, não, vamos lá, né? Nossa, aqueles sites do... Como é que era o nome do... A gente tinha um programa para desenvolver o site. Front page? Não, era anterior. Anterior ainda? Anterior. Tinha o front page, que tinha um outro. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Da Netscape que ainda dava para estudei linguagem. Então, não, mas tinha um que você ia montando visualmente mesmo. Quando eu entrei nessa consultoria, eles tinham uma ferramenta, acho que era uma parte do... NetFusion, alguma coisa que era parte do WebSphere, que era uma solução global que a IBM tinha. E a IBM oferecia isso para os clientes. Então, eu lembro que eu estudei o NetFusion para fazer dessa maneira gráfica, só que o código era extremamente sujo, então nem funcionou. Aí quando eu fui trabalhar na Editora Abril, por conta do trabalho que eu tinha feito com a consultoria com o NetFusion, eles falaram, Júnior, esquece tudo isso aí, você mexe com linguagem? Eu falei, sim, né? Uso Dreamweaver, ou faço na unha mesmo e tal, e por conta disso eu fiz o protótipo que se tornou a Cine Abril anos depois. Eu lembro que eu aprendi Flash. Eu estudei, aprendi, eu manjava tudo de Flash. Quando eu estava manjando tudo... ActionScript, aquelas... Sim, quando eu estava manjando tudo, a Adobe comprou e descontinuou. Falei, tá brincando, porque era muito pesado. Imagina, hoje seria super leve, né? Exato. Mas assim, era muito pesado. Mas outras coisas chegaram no lugar, HTML5 e tudo, né? Enfim, isso é muito volátil. E eu percebia, já assim, mesmo na época que já estava pensando em deixar de trabalhar com front-end, essas coisas e tal, e eu estava já desenvolvendo algumas coisas fora da editora, mas para mim, em audiovisual, pensando já em fazer um mestrado, inclusive, já eram meus planos já naquela época. Eu acabei fazendo a pós-graduação em gestão de negócios, na SPM pela Abril. Mas naquela época eu já pensava em trabalhar com produção de conteúdo. O dia que eu saísse da editora, fosse fazer alguma outra coisa, já tinha meu plano traçado. E a Pro 3000 eu sempre levei ele em paralelo com todos os meus trabalhos. Então, na Pro 3000 eu pensava em trabalhar audiovisual, para marketing digital ou para produção mesmo de documentários e tal, que é o que eu faço hoje, né? Então, assim, eu já pensava em migrar minha atividade um pouquinho mais fora da web e de e-mail marketing, essas coisas, de banner, de flash, essas coisas. Já via, assim, que não estava dando mais pé. E a produção do audiovisual ia crescer muito. E as mídias sociais estavam começando a se desenvolver. Eu pesquisando e observando, eu vi que seria um novo caminho. É o meu caminho profissional hoje. Mas isso que eu estou falando foi 15 anos atrás. Eu pensei, estava na Abril, você era web designer. Eu era web designer sênior lá, trabalhava com uma equipe de desenvolvimento de peças para vendas de assinaturas. Então, eram peças que veiculavam em sites parceiros, através de vários acordos que a gente fazia. Eram peças que iam para Yahoo, Portal MSN, tinha IBEST naquela época. E eu tratava diretamente, às vezes, com Microsoft, tratava diretamente com Yahoo, com Terra, né? E a equipe produzindo material para esse pessoal. A gente fazia, né, material em Flash para esses portais, muita coisa. A gente produzia, assim, mais de 1000 peças, assim, por mês. Era uma coisa, assim, absurda. Eram campanhas completas, em vários formatos, e uma fábrica de produção de peças muito, muito intensa. Estava, né? Quase louco, né? Também. Não, quase enlouqueci. Fiquei doente nessa época, todo mundo ficou doente. Eu percebia que, até quando isso? Né? Até quando vai isso? Né? Eu tive um problema de saúde muito grave no meio desse processo que me fez repensar muita coisa. Né? Eu trabalhei na editora efetivamente, 2000 a 2015. Em 2011, quase não estaria mais aqui. Né? E pensei, tá, o que eu estou fazendo com a minha vida agora? E o que eu penso em fazer o resto da minha vida? Se eu tiver que fazer, seria isso? Não é isso.
Como que eu vou transformar a minha carreira com isso? E o que eu gosto de fazer atualmente, né? Eu gosto da música, eu gosto do audiovisual, gosto da internet, gosto da comunicação online, gosto da comunicação, da redação. Vou continuar seguindo nisso. E são elementos que estão presentes no meu trabalho até hoje. Entendi. E como é que você vê a IA? Olha, a IA, ela é uma faca de dois gumes. Né? É um grande auxiliar meu, com certeza. Me assusta a maneira como as pessoas dependem da IA hoje. Porque quanto mais você evolui no seu trabalho e mais você usa a IA, você vê que é alguém que você consegue usar como assistente. Ele não pode se tornar o seu diretor. Tem pessoas se tornando assistentes da própria IA que usa para trabalhar. Isso é assustador. Porque seja uma tradução, seja o desenvolvimento de uma estrutura de projeto, o tempo todo que eu faço alguma coisa em IA, eu vejo assim, tá, mas isso aqui eu posso melhorar, e eu devolvo isso. Falei, olha, você repetiu isso aqui, ou essa tradução não está muito legal. Olha, eu pesquisei em outra plataforma, isso aqui pode melhorar. Aí a IA vai lá, te agradece e desenvolve. Isso. É o machine learning. Né? A IA, ela acelera muita coisa, talvez braçal, mas ela não pode substituir a nossa inteligência natural. E ela ainda não substitui, certamente. O medo é o dia que substitui. Que substitui. Você acha que algum dia vai substituir? O que ele está dizendo é isso, que para algumas pessoas já substitui. Substitui. Mas se a tua inteligência é mediana, já substituiu. Esse é o problema, né? Então o profissional ele tem que ter todo o cuidado para entender que aquilo jamais pode superá-lo. A partir do momento que você deixa superar, fala, nossa, mas em nível macro pode superar? Claro que pode. O Skynet pode surgir. A gente trabalha com esse medo o tempo todo. Mas a gente sempre achou que a internet ia tomar conta dos relacionamentos. As pessoas iam se relacionar apenas pelo computador. Como tem alguns casos aí. A gente sabe pelo mundo. Né? Tem. Mas não é o principal, ainda não é regra. Então, graças, né, a gente ainda entende que as pessoas entendem que isso deve ser usado como ferramenta. Então, que seja usar a inteligência artificial como ferramenta. E me ajuda muito. Mas, quanto mais eu me aperfeiçoo na minha atividade usando a IA, eu vejo que eu tenho condições de melhorar. E não ficar abaixo da IA. A partir do momento que a IA ficar melhor que eu vou ter que perceber, tem algo errado comigo. Eu ensinei tanto o meu aprendiz, que meu aprendiz está me superando. Então, você pode se colocar na situação de mestre superado, ou então de se colocar sempre acima do seu aprendiz, por mais que seu aprendiz evolua. Então, qualquer profissional, ou mesmo a pessoa usando a IA para coisas mais corriqueiras do dia a dia, ela tem que se colocar de uma maneira totalmente proativa. É como eu me coloco usando IA hoje no meu trabalho. E é como eu procuro colocar para os meus parceiros. Ah, você fez isso aí na IA? Tá bom. Mas na hora que eu vejo o resultado do trabalho, eu estou sempre questionando. Eu vejo, essa tradução aqui, eu acho que dá para melhorar isso aqui. Ah, eu fiz o GPT. Falei, tá bom, mas corrige, pesquisa e devolve para o seu GPT. Devolve para o seu Gemini, faz o Copilot, então, sabe? A gente que alimenta a IA, então. Ela se alimentou da internet a gente alimenta. Claro. Tanto que você faz uma pergunta, eu uso o Copilot, né? É a Microsoft, né? Sim. E eu uso o Gemini também. Tá. Aí você faz uma pergunta, ele te responde e termina com uma pergunta também. Ele, mas por quê? Você está querendo, por exemplo, eu perguntei de um carro, né? O Copilot trabalha muito assim. Está querendo comprar um carro? Aí você vai lá, você começa a conversar, ele vai se alimentando de você, ele vai entendendo o teu perfil e vai usar para outras pessoas e principalmente para você. Então, eu nunca respondo. Eu falo obrigado, muito obrigado, porque o dia que eu começo com bom dia e termino com obrigado. Porque o dia que eles forem matar os seres humanos, eu vou ser um dos últimos. Provavelmente. Então, não, eu fiquei vai indignado. falar, esse é educado, esse é educado. Você viu aquela história de que, assim, cada vez que você usa o por favor, você está onerando a máquina e gastando o servidor? Eu quero que se dane. Quer dizer, eu vou ter que ser mal educado? Falei, de maneira alguma. Falei, eu vou continuar falando bom dia, obrigado, porque a máquina ou me trata assim, ou conversa comigo nesse nível, ou então vou procurar outra inteligência artificial. Porque a inteligência mal educada, eu acho que natural, artificial, ninguém merece. E falaram assim, não, porque está gastando muita água. Aí já responderam, não, a gente não está gastando água, a gente usa água para refrigerar, só que a gente reutiliza a água, que nem radiador de carro. Né? Então você reutiliza a água, você não é que vai passando uma água corrente que você joga fora, né? Porque tem que refrigerar o servidor.
E aí estavam falando, nossa, isso daí é um absurdo, porque está gastando água. Não, está utilizando a mesma água. Aí vamos pensar uma coisa, já que a ferramenta está assim, não vamos nivelar por baixo. Vamos manter o bom tratamento e a humanização do tratamento com a IA, e eles que desenvolvam uma maneira de gastar melhor a água que eles usam, gastar melhor a energia elétrica que eles usam. Não é minha tarefa melhorar a ferramenta deles. Sim. É minha tarefa usá-la cada vez melhor. Então, eu não vou nivelar por baixo e não vou propagar isso, mas jamais, sabe? Sobre modificar formas melhores a gente usar, né, em favor da economia do cara lá do outro lado. Eu li a biografia do Elon Musk, né, e ele fala muito que a gente vai ter que ter uma renda universal, porque os robôs e os computadores vão tomar o nosso serviço. E vai ter que ter uma renda. Ele fala muito isso. E ele está ajudando, né? Ele está ajudando isso. Meio advogado do diabo. Sim. E uma coisa que é interessante, porque eu estava até conversando com meu irmão falou que ele viu uma reportagem que a IA de hoje tem um QI equivalente a 200. Ou seja, já superou o ser humano. Fácil. Então, para soltar uma que vai ter o QI de 1.500. Aí já tem... Desculpa, mas falar que não tem consciência própria, não dá. Porque assim... Não, meu GPT já é parça, assim, já parece meu irmão, assim. Então, mas assim, eu trabalho para isso. É um laboratório para mim, lógico. E assim, até veio um rapaz aqui, que ele falava de IA, tudo, eu falei, mas você não acha que a IA vai evoluir a ponto de ter pensamento próprio e tal? Ele falou, não, porque a IA, ela se alimenta do que a gente alimenta ela. Sim. Aí eu falei, e a criança? Ela vai se alimentar do que a gente que dá a informação para a criança. É igualzinho, tá informação. E uma coisa que é muito importante, você já teve branco na vida? Assim, vai pensar e não vem a palavra? Não, mas depois que eu operei minha cabeça, o tempo aí todo, mas antes de vez em quando. Mas assim. Então, a gente tem brancos. Outro dia eu não lembrava o nome da Raposo Tavares. É segunda-feira, esse tipo de branco agora. Já me deu, assim. Então, a IA não tem branco. Ela vai buscar informação e pega na hora. Disse, Berenice? Ela vai dizer que ela tem branco. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu estava fazendo um levantamento de informações sobre o documentário de videoclipe da minha dissertação. Então, eu começo a jogar algumas coisas, eu vejo que vai retornando. Retornou uma coisa totalmente fora. Eu estava falando alguma coisa ligado a uma universidade, a pesquisa de uma universidade puxou da outra. Deu bug. Não, deu. Aí eu falei, cara, mais ou menos assim, falei, cara, você está se confundindo. Não, é isso mesmo, tal. Aí eu fui lá, peguei e copiei o texto assim. Você errou isso aqui, né? Aí fala, desculpa, sei lá o quê, foi um bug momentâneo. Mas aí ele falou, eu falei, achei que você estava enlouquecendo. Aí, né? Tipo, não estou enlouquecendo, foi um bug mesmo, isso de vez em quando acontece. Mas aí é bug, mas não é branco. Por exemplo, se você colocar qual o nome da estrada que sai de tal lugar e vai para tal lugar, ele te responde na hora. Teve vezes não acontecer. Eu perguntei, era em relação a... Eu sabia que isso estava na internet, e era uma informação que a gente já tinha falado na situação anterior. Era o nome da esposa de um músico que aparecia num determinado clipe. Ele não conseguia retornar. Trazia um monte de outras coisas e tal. Ou ele falou assim, não tem essa informação disponível. Aí eu falei, olha, no chat anterior, a gente falou exatamente isso. Ele falou, muito obrigado por me lembrar. Mas vai chegar em 1.500, aí já era. Mas até quando isso vai continuar acontecendo? Enquanto acontecer isso, está ótimo, né? Parece que está humanizado, né? Pois é. Agora tem... Porque o Júnior é pesquisador também. Nós 4 fizemos mestrado e a gente teve que correr atrás para poder fazer a dissertação. Sim. Hoje em dia, o receio é que o aluno consiga já uma dissertação pronta. Né? Não, consegue, na hora. E como você vê isso? Então, isso é meio discutível, porque quando eu estava fazendo a finalização da minha dissertação, eu vi o pessoal num grupo nosso que a gente tem dos alunos, ex-alunos, sobre como é que estavam trabalhando com a IA para poder fazer alguns elementos de dissertação, ou artigos e tal. Eu mostrei a maneira como eu trabalhei. Quando eu mandei a minha dissertação na qualificação e fui fazer a apresentação, aí deram o retorno em relação a ela para gerar o arquivo final, eu expliquei como é que eu fiz, né? Eu peguei o que o parecerista me falou, né? Isso explicando para o grupo de WhatsApp. Falei, gente, o cara me retornou isso. Fiz uma pesquisa para responder isso. Eu perguntava para ele, olha, o parecerista me questionou tal ponto da minha dissertação. Eu pesquisei e eu cheguei à conclusão que eu retornaria isso para ele.
Ou então isso. Como é que você trabalha isso? Aí a IA considerar, olha, isso aqui, como é que é? Não estou lendo sua dissertação toda, mas isso aqui, da maneira como você colocou, tem elementos que devem estar subentendidos. Agora, talvez fique mais assertivo você, nesse parágrafo, até para a pessoa que está lendo conseguir lembrar mais fácil, você colocar dessa maneira. Ou então, se você acabou de falar recentemente no mesmo capítulo, dá para você fazer uma referência mais rápida e colocar dessa maneira. Então, eu coloquei para a IA isso, ó, eu quero falar dessa maneira. O que você acha? Falou, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Aí eu devolvia, falei, e se eu fizer assim? Falei, então, assim está melhor. Falei, então, como eu não tinha como chegar pro parecerista, pro professor, eu tinha que entregar a dissertação, eu comecei a usar ele como um consultor. Né? Mas chegar e falar assim, o que eu faço? É tal coisa, você pegar e colocar lá, falando, sinto muito. Você está correndo o risco de cair num plágio, ou ainda de colocar algum sofisma muito pesado lá, que vai inviabilizar a sua pesquisa. Como é que você vai publicar um negócio assim? Mas assim, isso um pesquisador sério, né? Mas, por exemplo, alunos que estão fazendo pós-graduação e tem que apresentar um TCC. Você tem que usar essas ferramentas de checagem. O pessoal vai usar, a gente já está começando a usar, né? Não tem jeito. Tem que usar. Mas, uma coisa interessante. Você sabia que estão usando o ChatGPT como terapeuta? Então, ouvi falar disso e achei assustador. Eu entrei num grupo de ChatGPT no Facebook porque eu queria dicas, queria prompts, essas coisas. Pensei que era isso. É tudo reclamando do ChatGPT porque queria que ele conversasse assim, tá falando outra coisa. É tudo, e não tem vergonha, bota o print da conversa. Nossa. E assim, xingando já como brigando com o irmão, brigando com o ChatGPT, não sei o quê. E aí eu falei, gente... aí teve uma lá que ela ficou escrevendo um tempão, eu falei, procura um terapeuta de carne e osso. Eu só coloquei isso e saí. É sinal dos tempos, né? As pessoas trocam os terapeutas pelo chat GPT, trocam as crianças por bebê reborn. Bebê reborn. Pelo amor de Deus. Não, eu e minha família, a gente tá vendo aquela série Machos Alfa da Netflix, né? E tem uma certa hora, né, que uma das personagens tem um sangramento e correm, né, pro obstetra, tal, tudo. Não, a gente ficou sabendo, né, que sei lá o que, pode ser um problema. Não, sangramento, assim, começo da gravidez é normal, né? Tem alguma recomendação? Não façam pesquisa na internet, né? Tipo, não vai atrás do Dr. Google, sabe, qualquer coisa. Porque realmente, né, você tem toda a liberdade de ir lá e pesquisar. Mas você vai colocar caraminhola na tua cabeça que pode atrapalhar. Se você pegar, por exemplo, se você pega um exame de sangue, nós somos veterinários, tá? Você pega um exame de sangue teu e aparece lá eosinofilia. Aí você coloca, o que pode ser eosinofilia? Tem desde verme até câncer. Aí você só vai se fixar no câncer. Estou com câncer. Não é assim? É mais ou menos isso. Então, o pessoal está usando assim para conversar. É gente solitária. Tem muita gente solitária. Hoje... Ou desesperada, né? A gente vem desesperada também, né? Assim, a facilidade, o acesso, né? Antes você tinha que comprar um livro, você tinha que pegar um livro. Melhorou. Mas sabe que minha avó falava que a moleza senta no pudim? É mais ou menos isso, tá todo mundo sentando no pudim. E aí? Como é que fica? Pois é. Mas para o clínico, tá chato, fica meio inconveniente, sabe? Porque a pessoa... já vem com o diagnóstico. E você acha que já modifica toda a economia, né? Porque você tem um livro de medicina veterinária, e aí você não compra o livro por conta disso. Então você já está prejudicando ali aquele setor. Aí ele não vai no médico veterinário porque ele pesquisa ali, já prejudica o médico. Ainda quando a pessoa vai pegar uma informação técnica, o duro é quando ele pega a informação de um leigo. Sim, tá cheio. Aí que tá. Então ele joga lá no YouTube, então um cara que não tem nada a ver com a área, ele resolve dar um pitaco. Imagina quando você faz um orçamento, por exemplo, para um vídeo corporativo, como por exemplo, às vezes me procuram para fazer. O cara já foi lá, já fez umas pesquisas e tudo, mas deve ter falado com um monte de sobrinho, né? Ou caras assim que prostituem o mercado. E no Instagram eu vejo cada coisa absurda. Né? Pessoa de 22, 23 anos, não é questão de idade, pelo amor de Deus, porque eu combato o etarismo em qualquer nível, mas assim, você vê que claramente a pessoa mal tem experiência, é recém-formado, né? E você não consegue ver um portfólio da pessoa, ela oferecendo um serviço de marketing digital, que quando você vai ver, tem umas incoerências, erro de português, questões estruturais de visual, de narrativa, totalmente aquém de um trabalho que você pode considerar como mediano, e já está calculando um preço lá, já está jogando, e algumas pessoas, quando
quando vão te pedir um orçamento, estão se baseando nisso. Então, às vezes eu deixo claro, falo, você quer fazer pesquisa na internet de preço ou de escopo de trabalho, mas você provavelmente não vai ter alguma coisa no nível de um consultor que está aqui sentado, conversando com você. É alguém que está jogando, sabe, panfleto na rua, virtualmente, e o mercado está começando a se balizar por isso, para fazer preço, para entender como que funciona um trabalho. Isso é péssimo. Agora, qualquer trabalho você está sujeito a isso, né? Por exemplo, tem cliente que me liga, pergunta quanto que é, depois que eu converso tal, eu falo o preço, né? Aí fala, mas fulano está fazendo por tal preço. Eu falo, boa sorte, tomara que seja competente. Aonde que você viu isso? Eu só falo isso, boa sorte, tomara que seja competente. Eu faço questão de perguntar, vi um cara na internet, falei, pô, me mostra, posso ver? E aí você vê assim, esse trabalho não é uma coisa que você merece. Você merece muito mais que isso. Se eu fosse você, com o seu negócio, eu tenho o meu, eu sei como é que é, eu sei muito bem o risco que eu corro de fazer um trabalho ruim, envolvendo a minha marca, envolvendo a minha reputação com os meus clientes. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de contratar. Quer contratar o sobrinho? Tem sobrinhos muito bons, vejam. Tá? Tem ótimos aí. Mas tem que ter uma indicação, você tem que analisar o trabalho da pessoa, tem que saber tudo. Não é critério, né? Pelo preço. Pelo preço, se é barato, tem alguma coisa errada. Ou até a reputação, porque tem maus clientes também. Então, às vezes você vê alguém reclamando daquele profissional, mas será que aquele cliente tem o discernimento para poder julgar o trabalho do cara? Então, não é às vezes 2, 3 posts que você vai chegar lá e vai falar, não, esse profissional é ruim, não vou contratar. Mesmo porque quem está feliz não vai pegar a internet e escrever estou feliz com o trabalho. A maioria não. A maioria não. Agora, chance eu faço, mas eu confesso que eu queria fazer mais. Mas a maioria não faz. Agora, quem está louco da vida com o negócio, vai correndo, escrever e vai escrever em tudo que é lugar. Então vai parecer que aquele profissional é ruim. Às vezes foi uma conversa que um não entendeu, alguma coisa aconteceu, ou até o cliente é ruim, o cliente é muito ruim, ele não quis pagar, tá querendo dar um golpe, assim. Então acontece esse tipo de coisa. E aí o teu nome é que fica. Acontece no hospital, né, Cláudio? Sim, muito. Então, assim, aí você vai olhar, acontece muito caso com o veterinário, aí você vai ler o que aconteceu, você fala, tem nada a ver. Não, a pessoa leva o cachorro já morrendo e depois reclama que morreu. Não pode julgar, porque ela não tem informação, competência para julgar. Não tem. Você tem que considerar muito com quem você está falando. Porque a pessoa coloca a emoção, né? Envolve a emoção. A gente respeita, a gente entende, a gente só não endossa. Né? Porque tem que compreender, né? Mas eu queria voltar no começo da nossa conversa. Você falou, só para entender a parte da publicidade, que eu acho bacana, né? A gente falou de jingle. Cabe jingle hoje em dia? Sempre cabe, porque qualquer comunicação que a gente vê pode entrar em qualquer momento, ainda mais agora em tempos de TikTok, né? Entrar uma musiquinha, uma dancinha, pode ser. Não deixa de ser jingle, né? Mas assim, o mercado ele se reconfigura. A gente tinha jingles de 2 minutos antes. A mudança que vocês sofreram esses 20 anos, 25 anos, para se adequar. Eu acho que tudo começa, assim, eu sempre lembro isso aí, do controle remoto, sabe? Que antigamente você sentava lá, você era obrigado. Você tinha que levantar para mudar o canal. Então o controle remoto já muda, né? Primeiro. Se a publicidade não for boa, controle ganha dela. E mesmo que se não for, né? Você tá ali sem muda. Claro. Mas até direcionar essa publicidade para determinado nicho, né? Para o adolescente, para o idoso, para o cara que viaja, para o cara que consome um aspirador de pó, né? Eu acho que até isso é diferente. Essa publicidade, ela está mais subliminar hoje em dia? Olha, minha percepção. Tá. Né? Mesmo porque eu não trabalho tanto com a publicidade nesse nível, né? Eu trabalho muito mais com o corporativo e tal. Não estou muito envolvido com essa linguagem. A minha percepção é mais como consumidor. Como consumidor mesmo. Sempre há espaço para tudo. Tá? Liminar ou subliminar, não importa, a gente pode usar de todos os recursos. Visuais, a gente tem que usar de todos os recursos para um espaço de tempo cada vez menor, num nível de retenção e de atenção cada vez mais difícil de trabalhar da melhor forma. Então, se você entende que a geração atual, nossa, ainda para um pouco para ver, você pode trabalhar um pouquinho mais a persuasão, trabalha-se nisso e testa-se. Né? E se observa que o seu concorrente
cliente está fazendo. Se teu público é mais jovem, mira no que os profissionais mais jovens e o público mais jovem está usando. Então, eu pergunto muito pro meu filho, às vezes, o que você faz? O que você vê? Meus sobrinhos. Mostrei pra minha sobrinha de 20 e poucos anos, um tempo atrás, aí falou, dá uma olhada nisso aqui, o que você acha? Ai, tio, isso aqui é legal, mas isso aqui não funciona. Perguntei para ela até em relação à divulgação de uma banda. Mas é interessante você fazer essa pesquisa. Sim, não, você tem que pesquisar. Por quê? Antes a gente não tinha muito onde ir atrás. A televisão estava lá, você mostrava pro teu filho, pro teu pai, alguma coisa. Tá. Hoje, cada um está usando o seu celular de uma maneira diferente. Então, você pode mostrar para ele, pode mostrar no celular dele, no aparelho dele o que ele tem. O que ele tem assinado, o que tem instalado ali. E essa troca é fundamental. Então, cada vez que você vai trabalhar com o público, vamos supor, mesmo na empresa onde eu presto serviço, eu tenho a minha maneira de usar a internet, de interagir com aqueles mercados. Mas o CEO pergunta, Júnior, quero fazer uma coisa aqui. Fala, como é que aparece aí para você? O que você viu? A gente faz aquela troca. Ele pergunta, qual a sua percepção que você tem disso? Eu pergunto, qual a percepção que ele tem? Porque ele é um pouquinho mais velho só que eu, mas tem uma percepção diferente das coisas, uma vivência diferente, um uso diferente daquilo. Estabelecer essa mão dupla é o que nos abastece. Abastece ele do entendimento sobre o que eu posso fazer e eu sobre o mercado com o qual eu vou servir, que às vezes são peças para caras que estão na mesma posição dele, são outros CEOs, são outros profissionais que têm o mesmo perfil dele, eu tenho que criar para eles. Só que eu não tenho como falar com cada um deles. Eu tenho que chegar nele, às vezes alguém da empresa que tem o mesmo perfil, tá, como é que eu trabalho isso? E testa. Testamos, não deu certo? Tá, vamos testar outra coisa? Porque no online, pelo menos, você não tem tanto aquele custo, né, de produção física, você trabalha muito mais com o seu tempo, o custo que você tem de patrocínio e tal. E é tudo muito rápido. Muito rápido, muito. A solução que funciona hoje, a partir de amanhã, não funciona mais. Eu tive um problema na geração de um material lá, por conta de uma mudança na formatação do documento do Office lá que eles trabalhavam, né? Então isso repercutiu internamente sobre como que a gente criava aquele material, como que a gente propagava e como o cliente recebia aquilo, interagia com aquele material. Então, mas rapidamente ele entra e sai do ar também. Não, inclusive a Microsoft mudou, tipo, voltou atrás na mudança que tinham feito. Né? Então a maneira como a gente estava já se adequando, parou tudo. Não, volta a ser como antes, porque os caras viram que deu M e voltaram lá para trás. Então, é o tempo todo isso. Então, uma propaganda Cobertores Paraíba, quantos anos aquilo não ficou? Nossa! E a das casas pernambucanas? Então, os jingles da Varig. Da Varig. Esse da Cruzeiro. Eu não tinha nascido ainda, eu era muito pequeno, mas eu já falei de alguns que eram da minha infância. Né? Então, mas hoje não tem espaço. Não tem. Imagina aquele anúncio do Luiz XV, que era a Libânia do Tornag, que era o casal do Luiz XV, aquela história de amor deles. Era em horário nobre por 5 minutos, 10 minutos. Era um negócio absurdo. Não, e era uma fortuna. Mas imagina quanto que vendeu de cigarro aquilo. Sim. Né? E assim, a música, eu até ouvi recentemente, o quanto que vendeu o disco daquela música. Bom, hoje não tem disco, cigarro você não promove mais na TV, esses atores até já saíram do mercado e a comunicação é totalmente diferente. Mas assim, olha como a peça ficou icônica. Eu falei da campanha lá da Groselhas Milani, vamos fazer um pouco de propaganda, porque a Balas Kids, eu tenho as músicas na cabeça. Você tá falando a música, tá vindo. Isso ficou anos. Tem jeito, ficou anos. Você não mudava de canal. É isso que eu tô querendo dizer. Não, você ficava para interagir e você se via cantando no banheiro, ou as crianças batendo palma cantando na rua, porque eu cheguei a brincar na rua, no interior, e assim, a gente ficava, sabe, pulando amarelinha e cantando aquelas coisas, né? Então, quando eu comecei a estudar publicidade, ou pensar em estudar publicidade, e mesmo agora fazendo as pesquisas, retroagindo na minha vida, eu via que tinham falas de anúncios todos que eu decorei. E às vezes eu baixo algum intervalo da internet, algum canal de nostalgia, e vai falando assim, e eu não vi aquele anúncio por muitos anos. E eu fui falando diálogo junto, né? Então, aquilo pegava na memória, não só pela música, não era só o jingle. Toda a narrativa entrava na nossa mente. Fantástico. E eu também tinha uma facilidade para isso. Mesmo, né? Era uma coisa de artista. Mas a pessoa podia não conseguir falar, mas lembrava. Depois que eu ouvia, lembrava daquilo, né? E aquilo lá, né? Aquele calorzinho no peito que é a nostalgia, que eu estudo muito o lado da nostalgia também. Tem a ver com a minha pesquisa e é um outro braço também da minha pesquisa e produção de conteúdo. Mas assim, como estabelecer essa relação hoje? Não dá para fazer a mesma nostalgia
tecnologia, mas pelo menos criar o mesmo vínculo para conseguir promover a sua marca. Então, será que daqui 15 anos vai ter alguém lembrando de alguma coisa de hoje? Se for marcante, sim. Mas depende do momento que você estiver vivendo. Depende, porque alguns momentos continuam sendo únicos. Então, assim, se o cara souber, naquele momento que o filho dele é menino ou menina, e aquilo, uau, né? Mexe com toda a minha expectativa. 15 anos depois, talvez continue sendo importante para ele. Mas uma coisa muito pessoal e específica. É para ele. Ele. Você falou da Groselha Milani, nós três lembramos. Ele muito mais coletivo. É muito mais coletivo. A gente fala Balas Kids, nós três lembramos na hora. É. Então, agora essa vai ser assim, o cara vai marcar aquilo, porque naquele momento, para ele, somente para ele, teve uma Mas veja, eu não falei a questão do celular, a gente tem experiência aqui que você confronta com outro. Uma coisa que a gente tem que entender é que é tudo muito individualizado. A comunicação é extremamente segmentada, individualizada. Então aquilo lá, para eu entender alguma coisa que eu vou fazer, tem a minha vivência, e eu falei lá com o CEO como é que é para ele. Veja, é ponto a ponto. A experiência coletiva, talvez ela seja muito mais difícil de ser criada hoje por conta disso, pela individualização que a gente tem de cada uso, de cada experiência. Né? A gente não ouve mais música, pôr o disco para todo mundo ouvir junto. É cada um aqui. Com seu fone. Exato. Mesmo dentro de casa, cada um aí. Eu comprei uma Alexa, a gente usa pouco. Usa pouco. Eu comprei para ouvir música. Né? Aquela maior, tem um baita de um som, aquele negócio. Antigamente era caixa desse tamanho, né, de som, para você ouvir algum som. Eu reformei meu 3 em 1 e eu não posso ouvir o tempo todo, porque cada um na casa quer ouvir outra coisa. Então, cada um quer ouvir uma coisa. Bota o fone e ficou. Cada um com seu fone. É assim, ficou muito individual, né? Tanto é que hoje em dia você faz uma pesquisa, né? E aí você fica para sempre ali no seu celular, aquela pesquisa, aquela propaganda. E aí outra pessoa também... Então é bem por conta de toda essa questão aí de como funciona hoje a rede. O algoritmo. Sim, o algoritmo. Você fica... Ontem eu estava no laboratório esperando, falei, vou dar uma olhada em barbeador. Só dei uma olhada, assim, por curiosidade, não vou comprar. Só por curiosidade, lá no Mercado Livre. Até agora tá vindo propaganda de barbeador para mim. Vai ficar mais uma semana. Não, o problema é você falar de barbeador e você vai aparecer. O tal defeito cumbuca, né? Que o pessoal fala. Você tá falando de cumbuca que não teclou nada. Pode ter certeza que vai vir zilhões de anúncios de cumbuca para você. Vem mesmo. Né? Até a ponto de encher, né? E Júnior, você vê que hoje tem esses influenciadores que, por exemplo, tem atores que tem muitos influenciadores. Então, o que acontece? O diretor da novela, ele acaba contratando aquele influenciador, na verdade, aquele ator que tem mais influência do que aquele outro ator que reconhecidamente é melhor. Aí a gente vê isso no mercado, né? Então, por exemplo, de atuação. Isso que você está falando... Coincidentemente, ontem eu vi um corte lá do Embrulha para Viagem com o Fulvio Stefanini. E um dos caras perguntou, não foi o Laan, acho que foi um outro que perguntou deles, para o Fulvio, né? Como é que está sendo isso agora na seleção dos elencos? Eles falaram, não foi o Fulvio que colocou isso, mas colocaram para ele confirmou. A escolha, às vezes, de um ator na nova geração é muito mais pela quantidade de seguidores que ele tem, pela competência dele. Então, aqui ponto chegamos. Isso, até no mercado publicitário também é a mesma coisa. Sim. Porque você vai contratar alguém ali por quantas pessoas ele vai engajar. Vou colocar um especialista para falar ou vou colocar um cara que tem mais seguidores? Sem dúvida. Agora, onde que a gente vai parar assim? Ontem eu vi um negócio que dá até medo, né? É uma menina que fala da geração Z. Aí ela estava contando, foi até o César que ficou mandando para mim, ele manda para você também? Não. Ele ficou mandando para mim, eu acabei começando a seguir, que é muito legal. E assim, no Japão, uma rede de lanchonete grande, que tem um M, né? Ela estava com dificuldade de contratar gente, porque normalmente é gente mais nova que eles contratam. Porque no contrato estava escrito que tinha que sorrir. E essa geração não quer ter obrigação de sorrir. E aí eles pegaram e contrataram uma influencer que ela faz vídeo dizendo que você só tem que sorrir quando você quiser. E ela o tempo todo ela não sorri. Contrataram ela para fazer a propaganda, aumentou o número de gente querendo trabalhar nessa lanchonete e aumentou o número de gente dessa idade comprando nessa lanchonete. Olha que coisa maluca. Olha que coisa maluca. É o caminho, é o regra caminho. Do jogo. É a regra do jogo. Mas a regra você pode subverter também. Né? Às vezes, com pequenos movimentos, a gente acaba, sem querer, criando certas coisas que podem mudar o mercado todo. Então, assim, a gente não precisa concordar.
Mas se eu vejo alguma coisa que eu não concordo, eu vou falar, não preciso de repente alardear, mas propago isso às vezes no meu trabalho, isso naturalmente vai acontecer. Isso já aconteceu em trabalhos que eu fiz. Falo, deixa eu mexer aqui no meu quadrado. Mas sem querer aquilo lá repercutiu dentro da empresa, repercutiu fora, tal. Então talvez sejam coisas, né, que não são imutáveis. A confiança que eu tenho é que se o mercado chegar a um certo momento e questionar que aquilo já não é mais bom, naturalmente ele vai talvez não manipular, mas assim, guiar isso para uma mudança. Isso que eu quero dizer, né? Então, é assustador. A gente vê que certas tendências parecem assim tomar conta de tudo. A questão da inteligência artificial. Sim. Pode pensar, nossa, vamos perder para a inteligência. Em algum momento algo pode surgir. Podem perceber assim, não, a gente pode fazer diferente. Podemos usar isso de forma diferente. Né? Vamos supor, a questão do rádio. Não, o rádio, quando surgiu a TV, não, o rádio vai morrer. Não, o rádio se transformou. Sim. A internet vai fazer a televisão morrer. Não, a televisão não morre. A TV aberta ainda existe. Ela mudou. Eu vejo TV aberta. Mas pouca assim, gente está vendo. Então, tá mas muito mudou. menos gente. Mudou. Mas mudou. E tem coisas boas. E tem coisas Porque se você perguntar, eu tenho um filho de 22 e uma filha de 15. Tá. Se perguntar para ela, para qualquer um dos dois, coloca na Globo, eles vão perguntar o que é Globo. Eu não estou brincando. Globoplay, né? Não, vão achar que é Globoplay. Se eu falar, olha, vamos assistir a corrida na Bandeirantes. O quê? É mais ou menos assim. Mas será que é São Paulo? Não, é mais São Paulo. Mas assim, a tem as tendência é bolhas que a gente expandir. vive, né? Então, mas a tendência é expandir. A tendência toda bolha tende a crescer, porque, assim, se não estourar, ela cresce. Antigamente, quem tinha celular? Era classe alta, custava muito caro. Uma linha de celular custava 3, 4 mil dólares. Uma linha. E o aparelho, mais 3, 4 mil dólares. O smartphone surgiu em 2007, mais ou menos. Mas antes, o celular é de 92, 93. Isso, eu colocava no imposto de renda. Eu tinha que colocar no imposto de renda, tanto o aparelho quanto a linha. E então era assim. Agora você vai em qualquer local, no meio do mato, lá, é capaz... os índios têm celular, né? Então, aí já tem o YouTube. O YouTube tira muita gente da TV. Sim. Tira. Inclusive, eu assisto o YouTube na TV. Eu também. Também. Direto. Então, eu pego... Muitas vezes eu assisto o YouTube na TV. Assim, TV aberta, você falou que você assiste, né? Eu só assisto quando tem, que nem a Fórmula Indy, que tem na Cultura. Esse tipo que de mais? coisa. É isso que eu vejo. É algo mais. Eu sei onde é a cultura por causa da Fórmula Indy. Agora, quanto tempo a televisão aberta não foi o nosso único canal para o mundo? E eram 5 canais? 7, né? 5 ou 7. Acho que era Cultura, SBT, Globo, Record, Gazeta. Band, Gazeta e era Manchete. A Gazeta, na verdade, era eu o nem 2, contava. o 4, 5, 7... O 9, 11 e 13. E 11 e 13. Aí depois tinha aquele canal 21, aí foram surgindo... aí foi surgindo o HF. O HF, que você isso, pegava pelo videocassete, depois Nossa, a você anteninha. desenterrou, hein? Essa eu desenterrei. MTV, né? MTV. Era o Isso. canal 32, eu acho. Tinha TVA. Esqueci. Aí a MTV comprou, né? Foi. A TVA era da Abril, né? Era da Abril, Era da a TVA, a MTV pegou, que é aqui no Sumaré, né? Isso. Fiz trabalho pra TVA. Eu trabalhava no 10º andar, 7º andar era TVA, era um andar inteiro da TVA. E o pessoal pedia peça pra caramba, umas peças difíceis, assim. Mas era ótimo, era legal. Eu fiz trabalho pra MTV mesmo, pra revista da MTV. Comecinho lá dos tempos de Abril, era, né, começo da revista da MTV, o número 0 da MTV, a gente fazendo umas peças. A gente começando ainda, não tinha nem o site do Assine Abril pronto, a gente fazendo, cuidando da área das assinaturas online e tal. E, cara, tudo muito começo, muito jurássico. Eu tenho todo esse retrospecto aí porque eu tô até estruturando uma linha de tempo para isso pelas pesquisas, né? Como foi a evolução das peças online. Então tem o que eu fiz para alguns clientes, esses tempos de Abril, MTV, TVA, Dinap, essas coisas. E outras coisas que eu fiz também para colegas, né? Tipo, eu era o sobrinho, entre aspas, né, dos meus pais. Assim, meu filho faz algumas coisas. Os amigos chamavam para fazer peça publicitária, mailing, pegar, tipo, tem 500 pessoas aí, vai ter que imprimir 500 cartas. O cara ia digitar nome um por um, fala, não, deixa que eu faço, eu pego o banco de dados. Existe alguma coisa assim, tipo, falar, isso eu não faço, é contra meus princípios. Existe alguma coisa? Você tem alguma coisa assim? Já tive várias. Por exemplo, política, por exemplo, te chamaram para fazer alguma coisa? Não chegou nesse nível, mas, por exemplo, é uma questão mais ética. Eu digo na parte ética. Não, isso eu não quero fazer. Tem conflitos de interesse mesmo, né? Fala, olha, não trabalho nessa área, ou tenho um relacionamento com tal coisa, mas já veio coisa assim. Falei, Júnior, você faz isso aqui? Falei, não.
Ah, por quê? Por que não? Não, isso é contra o vigário, não vai. Eu não, sei que lá uma na vez frente, eu falei pro cara lá na assim, frente falei, vai cara, estourar. isso é contra a lei. Tá, Não, mas Júnior, mas não vou fazer... Cara, a lei diz isso e você está fazendo Ou isso. uma coisa assim. Eu não por vou me exemplo, colocar no meio fazer uma disso. propaganda de cigarro. Pô, eu não gosto de cigarro, então eu não vou fazer, Sim. sabe? Por exemplo. Tem uma coisa assim, eu não tenho propriedade para fazer isso. É. Então, por exemplo, não passei exatamente por essa situação. Mas, por exemplo, teve uma situação que eu tinha que fazer, acho que ajudar num videoclipe, era alguma coisa... Não sei se era bem samba, uma coisa mais experimental. E eu não tinha vivência com isso, não tinha... E faz muito tempo. Falei, ó, eu sou do rock, eu trabalho um pouco com MPB, aí sai muito. Sim, eu falei, ó, eu posso até fazer, mas eu recomendo que você pegue alguém mais envolvido com isso. Com o passar dos anos, eu não me acomodei. Eu fui cada vez mais... Como eu ia expandindo minha atividade no mercado, aí o pessoal do samba, hoje eu trabalho com o pessoal do samba, muito legal. Mas assim, naquele momento, acho que não tinha grande propriedade para isso. Poderia fazer e ganhar um dinheirinho? Podia, mas eu acho que colocando para o cliente... Talvez que não fosse era... uma mancha no teu Exato, currículo, não ia ser legal para o cara, não de repente, por fazer elementos. samba, por você não saber fazer. Exato. Não ia conseguir fazer. Não ia se fazer legal. Poderia fazer até algo diferente. Veja, não tem nada contra, porque teve momentos que eu encarei como desafio. Mas naquele momento, eu acho que eu não ia fazer o meu melhor e aquele cliente merecia algo melhor. Coisas que hoje já é diferente, porque eu tenho uma rede de profissionais, minha empresa... Que poderia fazer. A Plano 3000 Multimeios, ela é uma rede colaborativa. E eu procurei cada vez mais me expandiu a minha gama de profissionais para poder atender aquilo que eu não atendo diretamente. Então, hoje, não recuso Não, me refiro mais à parte de ética mesmo. Mas ética, aquilo lá que eu te falei. Falei, o cara me pediu alguma coisa, falei, não, isso aqui é contra a lei. Vai me agredir. Falei, e mesmo que não fosse contra, não faria. Tá. Né? E se fosse Mas foi um caso que era contra a lei. Eu falei, Tá. não. Tá. E eu adverti o cara, falei, pensa bem o que você vai fazer e para quem você vai pedir. Você está envolvendo você e a outra pessoa nisso. Então, Pois é, eu te recomendo não fazer. envolve quem Tem que faz tá também. E eu não né? sei o que aconteceu depois daquilo. Mas nesse caso era alguma coisa contra a lei, mas se for alguma coisa contra os teus princípios. Tipo, Também Betis, aconteceu. por exemplo, Betis, cerveja... De jeito nenhum. Não, bebida não tem problema nenhum. Bebo, sabe, a minha bebidinha social, meu evento, meu momento com isso. Não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, se eu faço uma campanha, né, eu já vou deixar bem claro, assim, que como eventualmente vai estar o nome da minha empresa, a pessoa vai ter que assinar um termo se comprometendo a veicular aquilo da maneira certa. E qualquer coisa que ela faça, né, contra os princípios ou contra a própria lei em relação a isso, ela vai estar quebrando um acordo comigo e vai ter que arcar legalmente com isso. Então, eu estou tomando uma responsabilidade, falar, você vai colocar meu nome lá, a Plano 3000 Multimeios realizou, então, cara, se fizer qualquer coisa fora, você vai ter que arcar comigo, você vai ser processado provavelmente por mim e por qualquer pessoa lesada a isso, você vai ter que arcar com todas as questões legais em relação a isso. Eu me posiciono em relação a isso. Não precisei. Mas eu faria e recomendaria Não, isso a porque você é qualquer parceiro conivente. meu. Você passa a ser conivente, exatamente. Pois é, Não, paguei, pois o cara é. pegou e faz o que quer. De jeito nenhum. Não. E o que eu coloco para qualquer parceiro da rede, ó, você vai fazer um trabalho pro cara, e eu como dono da rede, como presidente da rede, eu acho que eu tenho essa responsabilidade, falei, tá, você vai fazer um trabalho para ele, olha, você tem que fazer as coisas assim, assim, assim. Se envolver o nome da empresa, a coisa funciona assim, assim, assim. Né? Teve uma outra situação que envolveu uma pessoa do grupo, ia desenvolver o trabalho para alguém, uma outra pessoa conhecida, e houve um caso de assédio. Né? E aí eu coloquei para a pessoa, falei, olha, você não vai poder fazer esse trabalho, porque a outra parte te assediou, tá? E eu recomendo que você não fale, porque a pessoa trouxe para mim e falou, Júnior, aconteceu isso. Eu falei, tá. Ah, mas eu devo discutir? Não, fala assim, não vai ser possível fazer o trabalho. Não coloca. Se for questionado, de repente você me coloca na jogada, porque como eu indiquei, a pessoa, de certa maneira conhecida minha, fala, eu vou ter que tomar uma posição, fala, olha, aconteceu isso, tá? Se você for trabalhar com outra pessoa da rede, tudo bem, sabe? A gente entende. Isso pode ter acontecido por N fatores. A pessoa até comete um assédio, não por mal, porque deu um mau passo, mas veja, ela é responsável por aquilo. Né? Mas foi uma situação que eu coloquei, falei, não, corta. E no fim o trabalho acabou não acontecendo, acho que a pessoa trabalhou com outra, a pessoa acho que até caiu em si e tal, resolveu-se por si só. Mas são situações aquelas lá que a gente tem que interceder, tem que orientar para isso. Não, né? tem escolhas, né? Lógico. São escolhas. Situações que eu passei mesmo que até, sabe, no passado, fala assim, Júnior, vai lá porque você tem uma cara bonitinha, eu já fui bem melhor que eu sou agora. E assim, isso muito tempo atrás, né? Eu era bem jovenzinho, né? E na hora eu falei, não, tudo bem, eu vou lá. Mas hoje eu penso assim, falei, peraí, eu fui lá
tratar daquele assunto lá, porque o dono do negócio lá falou, vai lá que você tem cara bonitinha. Eu falei, sabe? Falei assim, ó, a nossa cliente lá, ela gosta de uns caras jovenzinhos que nem você, vai lá conversar com ela. Eu fui. E hoje eu penso assim, eu devia ter falado assim, falei, cara, nesses termos eu não vou. Né? E hoje você falaria? Hoje... Então, exato, né? Se acontecesse, é meio difícil, né? Mas assim, mas se tiver num grupo de trabalho, estiver trabalhando com gente jovem, né? E fala assim, Júnior, aconteceu isso. Eu falei, é? Então tá, sabe? Vamos tomar uma postura em relação a isso. Mas as pessoas têm medo, né? Porque eu acho que aprenderam, né? Entendem que é uma coisa que tem que levar com muita responsabilidade. Minha irmã já trouxe casos, não aconteceram com ela, mas de pessoas que trabalharam com ela, que ela falou assim, era exatamente isso. Porque eu, quando contei o meu caso, ela contou o caso também da equipe dela que vivenciou isso. Ah, não, vai lá, menininha, usa uma roupinha mais assim, tudo que o trabalho vai fluir melhor. Eu falei, E fora outro muito complicado. Aquilo lá, não, sabe por que eu vou com o carro? Peguei o carro emprestado, porque eu quero chegar naquele cliente com um carrão melhor. Eu falei, tá bom, mas o cliente vai pensar que você tem aquilo, na verdade você não tem? Será que isso é ético? Né? Eu acho que você tem que ir bem no cliente com o que você tem. Com o que você tem, ser sincero. Você tem, Agora vai lá, tentando passar uma imagem que não condiz. Você não vai alugar uma Ferrari para chegar lá. Então, mas era quase isso. Era mais ou menos isso. Não era alugar uma Ferrari, mas aquilo lá. Não, vou alugar um carro para aparecer lá para me mostrar mais bem sucedido. Tá. Que hoje muito influencer faz isso, né? Exato. Até encosta em carro dos outros e tira foto. Né? Já viu isso? Mas aí tá, você está enganando alguém. Você está levando alguém ao erro. Então, tudo bem, durma com... Tua consciência tem que dormir com isso. É uma coisa você fazer isso, outra coisa você deitar e dormir, né? Exato. É bem complicado tudo isso daí. Aquilo lá, coloca pro teu cliente, pro teu parceiro, a pessoa que está trabalhando com você, a real das coisas. Falou, ó, trabalho nessa condição, o passo que eu posso dar é tal, sabe? O tanto que eu posso investir é isso, né? O meu conhecimento sobre isso é tal, como eu falei agora há pouco sobre o começo toda a minha carreira. Falou, ó, eu tenho a tal bagagem, tá? O que eu não sou capaz, eu vou buscar alguém que supra isso, vou pesquisar, vou colocar isso. Mas nunca vou falar que eu sei uma coisa e depois me virar por fora, vou tentar descobrir. Mas na faculdade você tem essa formação ética ou vem cá, eu vou te ensinar a vender guarda-chuva no deserto. É por todo jeito? Ou eu tenho que vender porque tem que vender? Se a tua mãe vale bem, pode vender. É isso. Pode Qual vender que é a formação né? que te dão na faculdade? Olha, você também pode... eu tive aula de ética. Eu tive também. E outros professores que não eram da matéria de ética então, também custe o que custar, isso. Você tem que vender, não é assim. Não, o custe o que custar, fala assim, ó, se você fizer, você pode pagar por isso. Vários professores falaram isso pra mim. Mas te ensinam também a fazer a coisa... Não, fala assim, você tem que ser Não, fala assim, você tem que ser persuasivo. Né? Mas você nunca pode enganar. Persuasão não é sinônimo de enganação. Não, de jeito nenhum. Você persuade. Mas você pode até levar o cara a pensar, a ver o outro lado daquela coisa e que ajude ele a comprar. Mas fazer ele achar que teu produto é uma coisa que ele não é jamais. Eu nunca vendi um produto, um show, uma consultoria, uma aula, um curso, que a pessoa achando que é uma coisa, pagando, falei, puta, não era aquilo que eu achava. Jamais. E assim, qualquer pessoa da minha rede que fizer isso, fez, tá fora. E isso ensina na faculdade, agir dessa forma. Às vezes, a gente teve como matéria, mas mesmo os que não eram dessa matéria, tinham esse discurso. Não, persuado, faz vender. Mas assim... Não tem técnica de venda, mas técnica honesta. Isso. Mas honesto, exatamente. Honesto, você isso não faz o cara achar que está comprando uma coisa e está comprando outra. Tá. De repente, você pode ter uma expectativa de que aquele produto era tão bom, você fala assim, não, mas ele viu outro lado e fala, não, isso aqui pode ser legal para mim sim, e eu vou comprar. A persuasão faz isso, mas não é enganação que vai fazer isso. Né? Porque eu já me senti muito naquilo lá, e comprar uma coisa, o cara tentou mostrar que aquilo lá era uma coisa e na verdade não era. Só que a gente é safo, né? Você percebe e você chega e fala assim, não, tá bom, eu vou dar uma saída, vou pensar um pouquinho mais. Eu não voltei. Isso acontece muito. Vocês têm mexem muito com arquétipo também? Tem arquétipo junguiano na faculdade para poder utilizar? A gente estuda isso, tem muito isso, assim, exatamente. Você trabalhar figuras paternais, aquela ideia do herói, né? Então, será que mas o cara vai falar de um produto, ele é um herói para você, ele é um irmão, ele é um pai, ele é um filho, o que você está projetando aquilo? Então, quando eu faço algumas
alguns trabalhos, inclusive hoje na área corporativa, eu coloco muito a questão de storytelling, né? Então, que história que você quer causar na cabeça dele? Desde o Era Uma Vez até o Foram Felizes para Sempre, como que você quer se colocar nisso? Você quer colocar essa história de Era Uma Vez, fomos felizes? Ou não? Colocar assim, a vida é dura, mas é assim mesmo, mas a gente vai vencer, sabe? A jornada do herói, né? O cara vai bater cabeça, vai chegar lá e no fim ele vai ser vitorioso. Trabalhar com esse tipo de arquétipo é constante. Isso tem que estar muito claro, né? Para quem está trabalhando, para quem está desenvolvendo, para a equipe que está desenvolvendo o conteúdo. Então, quem está brifando, quem está desenvolvendo, quem vai criar o formato disso depois, que muitas vezes é meu caso, ou eu lá antes, né, na hora de brifar, para depois mandar para a agência e desenvolver isso acontece. Né? Então, é aquilo lá, as personas, né? O tempo todo a gente trabalha com as personas, o tempo todo. E objetificar certas coisas. Então, aquele produto seu, se ele fosse um objeto da tua casa, o que ele seria? Se ele fosse um prêmio na tua vida, qual que você queria que ele fosse? Tudo isso é considerado quando você começa a imaginar, criar imagens em relação àquela tua campanha. Por quê? A pessoa que está assistindo, ela está criando imagens, ela está imaginando. E tem que ser o arquétipo para a empresa, né? Por exemplo, a Johnson, ela tem arquétipo do inocente, né? Aí você pega a Levis, ela tinha arquétipo do... Não era fora da lei, era um outro arquétipo. Que é do explorador. Mas tinha um pouco do lado contestador. Então assim... O Westop, eu acho que tinha um contestador, né? O Westop tinha um contestador, isso. Tinha. E uma coisa que é legal, eu estava estudando os arquétipos, eu fiz um curso de comportamento, tudo, né? E aí, isso eu vou querer conhecer, hein? É bom. E aí eu estava estudando na parte dos arquétipos, aí falo, sabe por que Star Wars fez tanto sucesso? Porque todos os personagens, cada um é um arquétipo. Sim. E aí você se identifica com um, porque você tem o seu, né? Exato. Você se identifica com um deles. Mesmo que isso mude ao longo da sua vida, O duro é você se identificar com Darth Vader, né? Às vezes, mas... quando eu tava bravo com algumas coisas, com alguém pior, alguém tão ruim quanto ele, eu falei, eu posso ser o Darth Vader. No trânsito a gente é meio Darth Vader de vez em quando. Não, eu tento não ser. Não, eu fico quieto. Não. Mas eu era. A partir do momento que eu comecei a ficar muito no trânsito, aí eu mudei, porque... eu ia morrer, eu ia matar. Depois que você teve dois filhos. Depois que tem os filhos. Depois que teve os dois filhos também. Agora alguém me tranca. Baixou a bola. Agora alguém me tranca, eu agradeço. Vai embora, vai com Deus. Mas eu olho assim, botar a cara pra xingar fora, não posso ficar puto assim. Mas aquilo lá, você chega e fala assim, você xinga. Meu pai já falou algumas vezes, você vai ter um problema no coração. Eu falei, não. Quando eu vejo alguma coisa, fico pé da vida e xingo. Mas depois você pergunta, 5 minutos, você tava bravo? Eu tenho que parar e lembrar. Porque eu pus pra fora. Meu pai tem 3 estentes do peito. Pôr pra fora é a melhor coisa. Eu sou acupunturista. Na acupuntura, se você não põe pra fora, estagna. Vai estagnar. E pode virar tumor. Exato. Né? Então é botar pra fora. Só que você não precisa botar pra fora o outro vendo. Você pode abaixar. Pode sim, exato. Mas sem ir na vista do outro, não há problema nenhum. Porque você não sabe o problema que o outro tem. Aliás, eu peguei semana passada uma imagem dessa, que acho que é uma escada rolante, pessoas descendo e várias setinhas falando o seguinte. Assim, isso aqui, viu? Recebeu um diagnóstico, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o emprego e tal. E lá embaixo, assim, né? Você não sabe o que o outro tá passando. Tem empatia. Né? É bem isso, é bem por aí. Tem empatia e seja gentil. Né? Você me mandou, só que aí você tava brincando aí. Tinha algum motivo? Do Corinthians, né? Esse daqui é corintiano. Mas é o que eu sempre digo mesmo, assim, tem um pouco de empatia, né? Foi diagnosticado, tal. Esse daqui é corintiano. Lógico que você me provocar. Ai, meu Deus. É importante ter saúde, né? Foi isso, eu lembrei. Mas é isso, você entender assim, né? Você olha pra pessoa, você tá associando a um arquétipo, aquele cara bem sucedido. Sabe que por trás dele não tá a pessoa frágil, não tá a pessoa enfrentando problemas. Então, custa ter empatia? Aí é colocado assim, você é muito bonzinho, já ouvi isso. Umas vezes. O maligno não é tão bom. Exatamente. Tem horas assim que eu falo, você foi maligno agora. Eu falei, gostei do foi, porque eu não sou. Eu estou, né? E aquilo lá é sempre um contraponto, né? Muita gente parece muito boazinha. Quando me falaram de ser bonzinho, eu falo, muita gente que você acha que é, e no fundo não está sendo. Tá? Então trabalha com isso. Mas tenta enxergar um pouco além, né? E não se prender essas cascas que a gente vê o tempo todo, porque elas são só aparência. Algumas pessoas são muito autênticas e são aquilo. Muitas não são. Ou porque querem falsear mesmo, ou porque é aquilo que ela acaba mostrando. Mas o até uma autêntico defesa. é melhor. Aquele que grita e te xinga,
e daqui 2 minutos tá te abraçando, esse é o melhor. Não, melhor amigo, né? É. Meus amigos são os que eu mais briguei na vida. Duca, aquele que te sorri o tempo todo, né? Mas na primeira oportunidade vai te dar uma facada nas costas. Vai. Ah, não, esse tapinha nas costas o tempo todo, o punhal às vezes está na outra mão. Não era na máfia que antes de eliminar o cara, dava um beijo no rosto? Um beijo, né? Então. Exatamente, cara. É isso mesmo. Então, assim, relacionamento pessoal, profissional, você tem que ser muito sensato, né? Acho que muito coerente e se colocar no lugar do outro. Empatia, acho que nunca foi tanto uma palavra relevante hoje, porque até para trabalhar de uma maneira muito individualizada, cada um no seu e ficando online e tudo, tem que tomar cuidado de perder essa questão de enxergar o outro. Aquela pessoa é de verdade. Você está aqui, mas o outro pode estar lá sentindo a mesma coisa que você. Não é porque ele está num outro aparelho que ele pensa diferente de você. Sim. Não é porque ele tem um discurso político diferente do seu que ele quer te bater, que ele está contra você. Ele só é diferente. Né? E outra, uma que eu falo às vezes, o dia que todos nós pensarmos de forma igual, em qualquer assunto, seríamos mais facilmente manipuláveis. Com certeza. Então, enquanto todo mundo pensar diferente, somos mais fortes coletivamente. Vamos evoluindo, né? Todo mundo evolui, se aprende com o outro, né? Mas a diferença é que faz a força, né? Porque se você for tudo igual... Geneticamente, acaba com uma espécie. Né? Geneticamente, tá todo mundo igual. Aí vem um vírus que mata todos. Mata todos, exatamente. Né? É bem isso mesmo. Então, você falou de cuidado, você falou de cuidado. Eu acho que na atual conjuntura, né, que a gente tem que pisar em ovos muitas vezes, pensar muito bem o que falar de um, de outro, para não ofender um, para não ofender outro. Vocês passam essas revisões assim nas peças? O tempo todo. Tem muito cuidado com o cancelamento da empresa. Muito cuidado e assim, já teve situações nas quais... Eu vou colocar uma situação que aconteceu comigo com um cliente, tá? Que foi uma gestão de crise muito legal. Foi, acho que a primeira grande gestão de crise que eu fiz sozinho, faz alguns anos já. Mas surgiu um conflito internacional. E a empresa para a qual eu prestava serviço trabalhava com ambas as partes, né? Mas uma empresa produtora de equipamentos de saúde. Então, quando a gente colocou que a empresa... Eu fiz a divulgação da presença daquela empresa numa feira internacional, que era num determinado país. Um profissional que era que tinha nascido naquele primeiro país, mas estava residindo no outro. Ele, né, vivendo no outro país e vivendo aquele conflito, e coloca pra gente: mas vocês estão participando daquela feira, vocês, mas é um conflito que envolve os dois países, isso não é um conflito ético para vocês e tudo. O CEO da empresa entra em contato comigo e fala assim: Júnior, temos um problema aqui, olha, ele mandou o e-mail do cara. Isso é uma coisa da Síria, alguma coisa assim, faz um tempo já. E eu falei assim: vamos fazer o seguinte, você produz equipamento de saúde. Vamos colocar a seguinte situação, que ela não deixa de ser verdade. Você fornece insumos muito importantes, principalmente em situação de conflito. Então, se você tomar partido de um dos lados, e lados que a gente não consegue ver quem está certo e quem está errado, que não dá para falar. Aquela região de Oriente Médio, não dá para falar quem está certo e errado. Não. Tá? E o povo está lá no meio daquele fogo cruzado. Você fornece um equipamento que é crucial pela vida daquelas pessoas. Independente então, se é A, B ou C. De A, B, não importa, está linha de tiro ou não está, assim. Então, você parar de fornecer para um dos lados, você está prejudicando uma parte da população. Não é uma questão de oportunismo, de proteger a sua venda. Mas veja, tua empresa não tem um propósito. Você não coloca isso como propósito, que a gente discutiu na época, assim, a questão de missão, propósito da empresa. Então, a empresa tem que se pronunciar formalmente. Eu que ajudei a criar esse texto. Eu fiz praticamente o texto, o CEO me só deu uma pincelada lá. Mas ele falou bem isso, assim, ó. Ele, né, foi no nome dele, mas eu coloquei a ideia. A gente não pode assumir lados quando a questão ela é uma só, a questão da humanidade. E o nosso compromisso, nosso propósito como empresa é pela vida, é pela humanidade, independente de governos, de raças, de lados, de conflito. E a gente não está fazendo nada diferente do que fazíamos antes. Vamos continuar pela vida, vamos continuar fazendo o trabalho que a gente fazia antes, não mudando por conta do conflito e torcendo, acima de tudo, que esse conflito termine da melhor maneira, o quanto antes. Se não terminar, continuaremos mantendo a nossa postura. Era um texto extenso, mas que era isso. Já fazíamos antes, vamos continuar e depois vamos continuar também. Lamentamos muito, mas o nosso negócio está nessa questão. E assim, todo tipo de réplica, de questionamento que teve, ele acabou. O duro é quando não...
pegar um cara que vem lacra mesmo, com toda essa... com toda essa sinceridade. A gente não estava ainda nessa época, passar né? assim num sincericídio aí, né? Mas Aí vem um cara fatos, lacra, né? Assim, independente da tua intenção, né? Mas assim, da maneira como você estabelece seu discurso e adequado ao momento, naquele momento estava bem adequado ao momento, funcionou. Talvez agora devesse ter outra postura, quem sabe? Então, assim, a questão é estar sempre preparado. A nossa resposta, ela veio 3 horas depois da hora que veio o questionamento. Eu lembro que a gente tinha vindo isso tipo 7 horas da noite, 10 horas da noite a gente postou isso. Mas tudo passa por uma lupa gigante. Mas, cada assim, palavra, né? Mas eu sentei e escrevi aquilo lá em 10 minutos. Porque a minha postura em relação... Isso não é uma postura da empresa. É a minha maneira, pessoal. O Júnior parou de ver essa questão. Então, simplesmente, eu trouxe o meu valor, que permeia todo o meu trabalho, coloquei isso para a empresa, para o CEO da empresa, falei, olha, cara, dá uma olhada nisso. É o que eu penso. É o que a minha empresa pensa, é o que eu acredito, minha vida inteira. Você acredita nisso? Eu sei que ele é totalmente partidário desses valores também. Então, para ele foi muito natural colocar isso. E quem eu conhecia, e via falar assim, ele não está fazendo isso como discurso. Ele pensa assim. A empresa tem essa postura. O importante é isso também. Mas você nunca fazer alguma coisa só para aquele discurso emergencial que cai só naquela hora. E se isso não soar verdadeiro, é um baita tiro no pé. É um tiro de espingarda no pé. Flui mais fácil, né? Então, você tem que ser muito coerente, convincente com o que você está dizendo. Tentar lacrar agora com um tipo de posturinha, sabe? Só para agradar gregos e baianos, achando que fazendo isso vai livrar a tua cara, peraí, tem que ver se isso é coerente com toda a sua história. Então, se você foi extremamente preconceituoso e agora vai posar de bom moço, a história vai... Não cola. Não vai colar. Então, você pode criar um processo de mudança de valores, você tem que trabalhar isso na tua comunicação ao longo de muito tempo. Então, na hora de colocar sua cara para bater, pensa bem se vai corresponder a essa história que você tem. Porque todo mundo pode errar. Fala, não, errei. Erramos, né? Nós erramos. Trabalhamos diferente muito tempo da nossa vida, mas agora estamos buscando uma postura diferente. Dá realmente assim, faz uma meia-culpa, né? Mas mostra que isso é sincero. Mostra que isso aí não é só a tua casca, mostra que isso é o teu valor. É possível construir isso corporativamente, é possível construir isso artisticamente. Um artista que tinha um outro tipo de postura e agora ele passar a ter outra, se ele souber construir isso, tem como construir em termos de imagem, em termos de trabalho? Só tem que ser uma coisa honesta, porque se totalmente ele só está construindo porque ele sofreu pressão, logo ele escorrega. Não, vai escorregar na seguinte. Ou então, na hora que ele foi questionado, ele não vai conseguir nem trabalhar em cima daquilo, não vai conseguir. Como veio essa sua mudança? Não, porque minha agência fez para mim. Pronto. Às vezes, mas a gente percebe quando é isso. A gente percebe, você fala, esse cara tá falando para livrar a cara dele. Foi lá, fez uma coisa errada com a moça em algum lugar do mundo, aí fala, não, mas eu tô arrependido. Uma coisa que a gente brinca na minha casa, porque meu filho, a gente via muito aquele desenho, animação Rasta-Rato. Né? Eu ficava meio pé da vida, porque meu filho assistia aquilo, e era engraçado. O cara fazia a coisa mais errada do mundo. Eu falei, mas você roubou isso aqui e tal. Puta, eu fiz assim, mas eu tô arrependido. Era sempre assim. Mas assim, era uma coisa, era legal, era positivo. A pessoa ia lá, se redimia, tudo e tal. Mas eu falava pra minha esposa, eu falei, a criançada que tá vendo assim, né, faz qualquer coisa, fala que tá arrependido. Aí começou a acontecer alguma coisa que eu observei no meu filho. Ele tinha uns 4, 5 anos na época. E aconteceu alguma coisa, ou ele queria alguma coisa, não pode. Mas por favor... Falei, filho, não pode, mas eu estou dizendo por favor. Aí eu tinha que explicar para ele, não é porque você está dizendo por favor que passa a poder. Tá? Você pode até pedir por favor, mas às vezes a pessoa fala, não pode porque a regra é tal. Você tem que ser muito claro com isso. E mostrar também que não basta estar arrependido, que você não vai pagar por aquilo. Então, assim, são exemplos assim, que eu consigo trazer da memória, mas me incomodava. E eu pensava, será que a criança não pensa isso? É só pedir desculpa e está tudo certo? É muito importante você pedir perdão. Mas assim... Mas quando você está sentindo que você fez coisa errada. E que você vai ter que pagar por aquilo. Isso. Se você fez alguma... Você vai ter que se redimir. É um processo. Né? Eu vejo assim que com o tempo isso melhorou em relação a perdoar não significa conciliar. Não significa esquecer. Eu falo muita gente, eu perdoo, mas não esqueço. Já falei isso muito. O papel amassado. Você então, nunca mais amassa. Tem uma cena no filme, O Ébrio. Meu pai sempre comentava isso. O Ébrio, conhece esse filme? Eu tô tentando... O Ébrio, do Vicente Celestino. O Ébrio! Um filme de 80 anos. Eu não vi, eu vi trecho, eu quero muito ver. Antigo. Eu já contei essa história aqui porque eu me lembro do meu pai.
Então, no final do filme, ela chega para ele e fala, você me perdoa? Ele, todo ferrado, né? Perdoo. Aí ela vai beijar ele fala, não, calma. Eu te perdoo, mas não vamos nos conciliar. Você entendeu? Sim. Perdoar, perdoo, Sim. mas não vou conciliar. Tipo, não carregar aquilo, né? Mas É diferente, né? Não contaminar tudo que vem pela frente. Olha, tá feito. Está Olha, feito. você me perdoa, perdoa. Não significa que a gente vai se reatar. O perdão não é esquecimento. O esquecimento até pode vir pela redenção. Porque assim, se o processo de redenção tornar aquela memória muito pequena, às vezes você não esquece, mas ela não te dói, né? Às vezes uma marca pode passar por isso, né? Então assim, cometeu aquele mau passo. O trabalho que você fizer depois pode modificar o efeito dessa memória, né? Então, mas acho assim, que quando não a quer dizer que pessoa ela perdoa, desapareça, acho né? que perdoa para o outro ficar bem, não para ele. Porque assim, às vezes Porque você ele fala, vai não perdoo, continuar. isso eu não perdoo. Então, tipo, olha, o conflito tá, assim, você não tá brigando mais, mas não assinou o armistício. É como as Coreias. Não foi declarada a paz. Então, não perdoaram. Ficou cada um no seu lado, mas lá ninguém perdoou. Tá. Né? Não teve armistício. Então, assim, o ato de perdoar é um armistício. A guerra acabou. A memória da guerra fica. Isso. Como a gente vai trabalhar essa memória, Isso. o processo todo que vem depois vai dizer. Tem coisas que eu não perdoo até hoje. Falei, cara, não. Sinto muito, não. Fica aí, não vamos mais brigar, sabe? A guerra não continua, mas não vou assinar o armistício. Porque, assim, às vezes a pessoa continua dizendo assim, não, mas eu estava certo naquele momento. Fala, eu discordo. Você pode continuar achando que você estava certo, mas assim, eu não concordo com isso, então não posso te perdoar. Então, porque a pessoa acha, porque perdoou, vai conciliar. Exato. Não. A vida continua. Ou aquilo passa a estar certo. Não está certo. Não Porque tá... você reconhece que está errado, né? Falou, reconheço que eu errei, me perdoa. Eu estava errado naquele momento. Eu achava que eu estava certo, não estou mais. Você fala, você considera perdoar, porque a pessoa reviu aquele valor. Se é sincero ou não, não importa. Você pode ver pela prática ou não. E ela se colocou, falou assim, eu errei. Eu não devia ter feito aquilo. Então, isso já te dá uma outra condição. Agora, tem aquela lá que fala assim, não errei. Você pode discordar de mim, mas eu estava certo. Continuo estando certo. Falo, tá bom. Fica aí que eu fico aqui. Cada um no seu canto. Cada um no seu canto. Mas se não é armistício, não tem perdão. Né? É o direito de cada um fazer isso. Né? Seja na relação pessoal, profissional. Tem questões profissionais que levam até hoje. Sabe? Cheguei e coloquei em questão. Falei, cara, aquilo não foi legal. Ah, não, Júnior, mas veja bem. Falei, não, veja bem. Eu estou provando. Falei, isso não se faz. Isso aqui não é ético e tudo assim. Agora, o teu valor é esse? Então, tudo fica aí. Não trabalhamos mais. Não vou ficar falando mal do cara, nem nada, mas fica ali. Chegarem para mim, Júnior, vocês não trabalham mais. Você perdoa? Eu falei, não perdoei. Não perdoei porque teve uma questão ética pesada aí, do qual a pessoa não abre mão, ela não reviu aquilo. Então eu fico na minha e ele fica na tua. Coisas de 10, 15 anos já, assim. Ok, cada um na sua. Mas assim, ele continua achando que estava certo, então ele vai levar isso, vai continuar trabalhando com aquilo. E eu não compactuo com isso. Assim seja. A gente lida com isso o tempo todo. Né? Agora, Júnior, você trabalhou na Editora Abril. Sim. Uma potência, na época era uma potência, depois passou por uma recuperação pelas crises, tudo, tal. judicial. Hoje a gente vê, por exemplo, uma Globo comemorando 60 anos. Também e a em crise. Baixa audiência, a novela das 8, que, aliás, das 9, super investimento, baixíssima audiência. Uma crise danada. Como você vê esse mercado, você como publicitário, você acha que realmente essa crise veio para ficar? Você acha que TV aberta realmente está numa... Ou TV aberta, ou as mídias... Aliás, as mídias convencionais, você acha que vão passar mesmo por essas dificuldades? Bom, você vê que você que acompanhou um pouco da minha pesquisa no mestrado, né, Luca? Tudo se transforma. Então, assim, como eu falei no começo da conversa, falaram que o rádio ia acabar, se transformou. Que a televisão ia acabar, se transformou. Que o cinema ia acabar, por causa do streaming, ele está se transformando. Então, assim, tudo isso vai se transformar. Para onde vai, a gente não sabe. A gente tem o papel, acho, de especular, como pesquisador, principalmente, tentar fazer o diagnóstico, ver para onde tudo isso pode ir. Colocar isso para os clientes também como consultor. Falar, olha, a gente tem tais diagnósticos, tais estudos, a gente consegue chegar em alguns possíveis caminhos e tentar se adaptar e se preparar da melhor maneira para cada um deles. Então, o que acho que é mais coerente a gente fazer? Do nosso lado, que produz conteúdo, se preparar ao máximo, estudar ao máximo, ver vários lados das questões, interagir com os profissionais que estão lá dentro, trazer a experiência de cada um, entender o que está acontecendo realmente no negócio e
com base na bagagem que a gente tem, imaginar os caminhos que podem vir aí. Para que um projeto hoje não se torne, às vezes, uma pedra no sapato lá na frente. Você construir uma imagem agora, às vezes fazer um tipo de campanha ou alguma coisa que na transformação das coisas aquilo fique negativo, fique ruim, ou prematuramente se torne obsoleto. Né? É um caminho difícil? É uma proposta difícil? Claro que é. Mas, assim, eu acho que eu escolhi as carreiras às quais eu trabalho porque elas não são fáceis. Né? Até tive questionamentos pesados na minha família exatamente por isso, assim. Mas você está seguindo isso? Não concordo com você fazer isso? Eu não estou aqui para seguir o caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil todo mundo está seguindo. E metade deles estão frustrados por conta disso. Então, eu tenho muita dificuldade com a minha carreira profissional hoje. Claro que eu tenho. Sabe? Poderia viver numa situação mais tranquila, financeira, emocionalmente, poderia, tá? Mas eu não estou frustrado com nada do que eu fiz. Assim, eu acordo todo dia, às vezes, e falo, acho que eu não vou ganhar nada hoje, mas vou fazer aquele trabalho lá, putz, vou ganhar pouco, mas vai valer a pena? Vai. Pode trazer outras coisas bacanas? Pode. E se não trouxer, aquela experiência já valeu. Porque às vezes, assim, você está indo para algum lugar, acho que não vai encontrar nada lá, mas a sua viagem já vai ser legal. Então, ok. Né? Então, a minha viagem, não sei para onde ela leva, mas até agora, sabe, tenho 53 anos, são 34, quase 35 anos de carreira. Eu posso chegar lá no fim morrendo de fome, sabe, de indigente na rua, mas eu sei que o caminho valeu a pena. Na esteira do que você falou, não sei se você concorda comigo, mas assim, essas empresas, elas têm que se reinventar e muito rápido. Por exemplo, você deu o exemplo da Globo. A Globo, ela se reinventou fazendo o Globoplay. Sim. Só que tarde. Então, porque exato. E ela não foi a única que fez isso. Vamos fazendo, assim, todos esses conglomerados de mídia, a gente percebe uma coisa, sabiam o que fazer, percebiam que não ia ser fácil. Postergaram talvez pela dificuldade. E aí depois, na hora que aconteceu, era tarde demais. Tarde, porque assim, você fala... Abril, foi com o Globo e pelo mundo afora, a mesma coisa. Você ouve alguém falando, nossa, hoje eu vou ficar em casa, eu vou assistir Globoplay. Não, você vê o pessoal falando, hoje eu vou assistir Netflix. Né? Eu vejo Globoplay, acho que Não, mas você não vê a pessoa falando, o número de assinantes é muito menor, né? Você não vê a pessoa falando isso. Menos ainda. É que nem Bombril, e Bombril está numa situação ruim, né? É que nem Bombril. Você não fala, vou ver um streaming, vou ver Netflix. Mesmo que você vá ver Max. Você fala, vou ver... Você vê as pessoas falando assim, hoje eu vou ficar em casa, vou ver Netflix lá. E vai ver, às vezes vai ver a Amazon. Né? Virou cotonete. Então, veio muito tarde. É que nem a Microsoft quando tentou entrar em celular. A Apple e o Android já... Phone foi uma coisa... Agora eles vão fazer isso, a gente falou isso na época. Só agora... Pois é. É isso. Não, mas você vê mas é aquela coisa, tem que ter um CEO sempre muito esperto. Sim. Porque você vê na época o CEO da Microsoft pegando o celular e falando, ninguém vai ficar olhando um negócio desse tamanho aqui, navegando na internet, tendo um computador. Quem diria, né? Falou isso. Tem uma imagem dele falando isso, né? Então, teve uma vez uma empresa que aconteceu justamente isso, estava surgindo a internet. E as pessoas, a gente falando de internet, eu começando a trabalhar com internet, e as pessoas da empresa falando assim, Júnior, sabe o que aquele diretor falou? Que esse negócio de internet não vai dar em nada. Falei, como é que é? Imagina, isso no final dos anos 90, falei, como é que é? Falei, Isso. E o cara, altos olhos de internet, o cara falava isso. Esse negócio de internet não vai dar em nada. Mas assim, por outro lado, quando veio o Second Life, eu tava na Abril, e o pessoal chegava e falava, nossa, Júnior, você que usa tudo, pesquisa tudo, você tem que estar lá. Aí eu olhava assim, falei, vou perder meu tempo com isso. E assim, eu vi que assim, não perdi nada, cara. Vi lá, entendi como é que funcionava, estudei muito mais, porque se falou tanto sobre aquilo, mas não perdi meu tempo com aquilo. Então, algumas coisas não perdi meu Life tempo. Eu entrei, me cadastrei e saí. Foi que nem o Twitter. Se você olhar no Twitter, tá meu nome lá. Só. No Twitter eu devo ter uns 10 seguidores, porque eu nunca postei nada. Pra mim é uma praça de guerra. Eu falo Twitter, mas é o X, né? O X. Eu falo Twitter até hoje. Todo mundo fala até hoje, né? Vai ser Twitter. Mas assim, é uma praça de guerra. Não tô afim disso. Tem horas assim que você fala, não é pra mim. Né? Não é pra mim mesmo. Mas assim, eu acho que tem um machine learning lá que eu já rejeito tanto as coisas ruins que pra mim só vem as coisas que me interessam. Então, lógico, é o meu uso. A maneira como eu uso deu certo, né? Agora, pra muita gente não vai servir. Como o Second Life serviu um pouco pra algumas pessoas, não serviu nada. Né?
E a internet serviu para muita gente, então deu em alguma coisa, né? Essa questão de visão, né? Porque, por exemplo, a Band gastou uma nota no Faustão, o Faustão saiu da Globo, gente. e a Band hoje está em crise muito por conta do programa do Faustão, do do investimento investimento pesado. A Band achou que trazendo o Faustão, que o programa dele era diário, de segunda a sexta. Gente, o que era aquilo? Um investimento gente? super pesado que o mercado publicitário não acolheu, né? Não. E mesmo assim, eles não deram conta de fazer. Porque assim, não vou questionar a competência e a intenção. Já me meti a fazer algumas coisas assim que falei, não, sou competente, quero fazer, tenho capacidade. Falei, puta, não dá, vou pedir água. E pedir ajuda. Não há problema nenhum em você confiar no teu taco e de repente seu taco não estava tão grande. Não há problema nenhum quanto a isso. Agora, vai ter que arcar com isso. Em que nível? Mas foi caro, né? Muito caro. Foi. E está sendo, né? E continua. Mas o problema é que o Faustão, pelo que eu li, ele tinha um contrato que ele não poderia fazer programa de domingo em outra emissora. E o negócio dele era o domingo, né? Por isso que colocaram à noite. Só que à noite tem outros programas, tem novela. O pessoal está acostumado. Quem vê TV aberta está acostumado a ver novela, né? Aí vai assistir Você falou que novela também está numa novela também decadência, tá, né? tá, porque é que nem eu falei, a geração nova está crescendo. Essa geração teria que ser consumidora. Sim. E não está sendo Não, eles consumidora tinham que de lançar novela. novela, que nem uma série. A novela está lá, pronta, de ponta a ponta. Aí quem quiser, assiste todos os capítulos de uma vez. Como sabe? a Globoplay está fazendo com novelas antigas. Você pega e você assiste toda ela e toma. A Max fez com a Beleza Fatal. Foi assim também. Foi, né? E aí fez uma parceria com a Band, cedeu para a Band a novela. E aí, que eram 40 capítulos. Exatamente, ela é se não me menor. engano. Já lança tudo. Já lançou tudo. Quer dizer, na verdade, um Mas episódio por dia. Mas na semana passada tivemos uma colega aqui, ela falou, eu olho para a série. Ela falou, se eu vejo que é muito grande, eu nem assisto. Mas então, eu tô assim também. até esse conceito, essas Netflix da vida estão fazendo uma minissérie. As minisséries de vão 10 ter que mudar. capítulos. 8, 10 Aquelas capítulos. 8 temporadas, né? Não, isso aí, 24 episódios. Isso vai acabar. Dr. House, né? Você vê tudo aquilo. Quem se dispõe a ver algo assim? Então, mas é diferente, porque é como The Office, tem começo, meio e fim em cada episódio. Você pode, se você conhece o enredo, não você de pode Games ver of Thrones que tem a sequência. se você não acompanhar, já era, né? Esse não, cada episódio é um começo, meio e fim. Ou tem o meio termo, né? O House também, você tinha aquela história fechada e assim, mais ou menos elas eram encadeadas, né? Você tem todo um Sim, mas se você assistiu você assistiu um, eu gostei de House por causa disso. Eu vi um episódio isolado, falei, cara, que bacana, vou conhecer. Mas funcionou. Porque ele era único, né? E só podia ser ele no papel. Ia engatando. Só podia ser ele no papel. Né? Era Hugh Laurie. Muito bom. E ele fez eu tava lendo também. Ele fez falaram que ia ter uma série assim, e para ele fazer o teste, ele estava num hotel. Aí ele não achava o lugar para ele mandar um vídeo do teste, ele fez no banheiro. Olha no banheiro só. ficou bom. Ele mandou. E um baita músico também, hein? É músico. Um ótimo músico. Também. Ele toca piano, né? Ele também. toca tudo. Mas eu vi ele piano. Mas toca guitarra bem, viu? Tocando blues. Até um episódio termina ele na guitarra. Tocando blues, eu já vi. Ele é bluseiro, né? Mas muito bom. Bom, músicos são melhores. Fazendo outras coisas, mas são melhores. Júlio, você falou de rede de colaboradores, que você trabalha com essa Isso. rede. Como funciona? Vou explicar. A Pro 3000 começou pela 3000 Comunicação. Era a minha agência de comunicação individual, trabalhava com algumas pessoas, e isso lá, né, em 2000. Ela foi um resultado de um web fanzine que eu tinha feito em 1997. Eu estava começando a dar aula e trabalhar com internet. Um fanzine chamado Cyberpunk Rocker, né? Que era aquela intenção, divulgar trabalhos artísticos, culturais, que não tinham espaço numa outra mídia. Era um fanzine mesmo, só que web. E fiz algumas edições, ele tinha um sitezinho, era no GeoCities ainda, né? Que era uma plataforma onde você hospedava gratuitamente, o pessoal não vai entender, né? Assim, o GeoCities era uma plataforma onde você colocava sites gratuitamente e ele era dividido por regiões, né? Por bairros, cada um num tema, né? Então, o Cyberpunk Rocker ficava lá. Aí, a ideia do fanzine começou a crescer um pouquinho mais. Deixa eu fazer uma divulgação mais comercial de bandas, as minhas bandas dos amigos. Eu vi que eu teria um selo virtual para fazer esse trabalho. Divulgava no Cyberpunk Rocker, mas uma coisa um pouquinho mais empresarial e não aquela ideia de veículo, né? E aí fiz a Pro 3000 Comunicação,
Né? Porque aquele negócio era ano 2000, então tudo 2000, já chutei o 3000. E pró de promoção, propaganda, né? Pró também no sentido de ir para frente, foi com esse conceito. E fiquei por uns 2, 3 anos assim, com esse nome. Certo. Mas já com esse propósito de chamar profissionais avulsos, assim como eu, para fazer determinados projetos. No começo eram os músicos, né? Então, assim, ó, vamos uma banda, vamos chamar um músico aqui, vamos divulgar esse show, vamos pegar alguém aqui, esse músico aqui, ele faz flyer, tudo, vamos chamar o cara para desenvolver e trabalhando isso em rede. Então, às vezes, o cara é designer, tá numa banda, mas pode ajudar a fazer o flyer da outra. Faltou um cara aqui, vamos chamar o cara da outra banda para cá, né? Foi criando, né, uma massa de pessoas aí que eram amigos profissionais e um indicava para o outro. Como a questão das mídias digitais estava crescendo, eu percebi que o negócio ia ser essencialmente digital, e tinham vários meios em torno disso. Eu gostei do conceito de multimeios, né, de multimídia, e aí mudei a marca comunicação, porque não era só comunicação, era artístico, era corporativo também fora da comunicação, a questão de orientação, chegar e estruturar pequenos negócios, como eu falava, ó, pega o seu negócio, faz um mailing assim, né, virou uma consultoria mesmo, né, multimeios. Então, adaptei esse conceito de multimeios para o nome. E aí, desde 2003, foi com esse nome. E aí, fui trabalhando. Então, eram bandas, mas depois passaram a ser profissionais da área gráfica, da área de vídeo. Nessas edições de vídeo caseiro, a gente começou a fazer cada vez mais. E hoje, ela continua sendo assim. É uma rede de profissionais que trabalham por indicação. A gente tem clientes, né, que nos contratam, clientes que já foram clientes nossos, às vezes cliente meu que se torna cliente de um outro parceiro da rede, e trabalhamos com esse conceito sempre, né? Fez 25 anos no começo do ano, sempre com esse conceito. Eu comecei a prestar serviço para Abril pela Pro 3000 Multimeios, depois fiquei 9 anos lá como CLT, mas eu sempre continuei meu trabalho de músico e trabalhando tudo, né, fazendo todo o trabalho musical, dando aulas, fazendo shows, fazendo divulgação disso, pela Pro 3000 Multimeios, sempre reforçando a marca. É a marca da empresa, o selo que divulga, que distribui, que grava, né, os CDs, as demos, né, os vídeos que as bandas faziam eram desenvolvidas por nós, sempre com a nossa marca, sempre com a nossa consultoria. Tem sido assim até hoje. Né? E agora entrar nessa produção de conteúdo que a gente não fez ainda, produzindo documentário, de repente um curta, mas com essa mesma filosofia, trazer os profissionais, desenvolver o projeto, sempre em rede, né? Quem está dentro dessa rede sempre tem a preferência. Eu sempre vou procurar alguém daqui, ou então alguém que seja indicado por alguém daqui, porque o importante é o relacionamento. Né? Se é para trabalhar no escopo da Pro 3000, é que tem uma indicação, tem uma relação mais direta. Porque chegar num portal, alguma coisa, chamar uma pessoa desconhecida faz parte do negócio, mas é o que todo mundo faz. Qual que é o nosso diferencial? Sempre ter um vínculo maior. O diferencial da Pro 3000 Multimeios é isso. Você tem algo mais, você tem algo no relacionamento. E trabalhar esse relacionamento de uma forma diferenciada sempre funcionou muito até hoje. E continua funcionando, eu aposto que isso vai continuar funcionando. Isso humaniza as relações, isso mostra para as empresas, né, que todo esse processo de venda, de compra, de prestação de serviço está focado nas pessoas. Você tem o propósito, você quer vender, você quer manter... Você vende para ter dinheiro, para manter a pessoa que depende daquele dinheiro. A pessoa trabalha porque ela ganha o sustento para sustentar ela como pessoa. E as pessoas que são a família dela, as pessoas que são o negócio dela. O foco é nas pessoas, é no relacionamento das pessoas, que aí reverbera em todo o resto. Na inteligência do negócio, na concepção dos trabalhos, né? E com essa filosofia toda, eu falei de uma maneira bem assim, acho que até meio abstrata, mas de uma maneira muito sincera, de como a coisa surgiu, de como ela cresceu e de como ela se sustenta até hoje. E continua sendo assim, e sempre dando um resultado. A gente tem vínculos com os nossos clientes que eu vejo que é muito diferente daquele vínculo impessoal de uma pessoa que me contratou, depois falar tchau, foi. Né? É sempre algo mais. Porque eu também eu procuro divulgar o trabalho desse cliente com quem eu trabalhei. O cara faz tal coisa, né? Tipo, o cara tem uma transportadora. Se vier alguém assim, Júnior, você conhece uma transportadora? Conheço. Porque eu conheço o negócio dele. Como é que você conhece? Fiz um trabalho para ele, teve todo um diagnóstico, os donos da empresa chegaram e abriram todo o negócio deles, explicaram toda a dinâmica. Esse tipo de abertura você tem quando você faz um trabalho desse tipo. Ao passo que, às vezes, simplesmente indicando ou fazendo uma pesquisa, você não tem esse nível de envolvimento. Então, eu adotei isso como diferencial. E muito do nosso sucesso vem disso.
né? De ter um vínculo a mais com as coisas, de ter um aprofundamento nas relações. Dá mais trabalho? Consome mais tempo? Claro, sim. Mas é um tipo de relação que ela se torna mais sólida, se sustenta por mais tempo. Tá? A gente ganha muito mais no longo prazo com isso tudo. E se eu tiver que mudar um dia a minha postura, trabalhar de uma outra maneira, eu posso muito bem fazer, eu não sou escravo disso. Mas se está dando certo até hoje, em 25 anos, acho que tem chance de continuar dando nos próximos 25. Então, vou acreditar nisso, continuo acreditando. Bem legal. E onde que o pessoal te encontra? Como é que te contrata, te encontra? Tem o próprio site da empresa, né, que a gente também está fazendo umas melhorias, né, porque também na correria, tudo, mas o básico está lá, né? Que é pro3000.com.br e Pro3000 Multimeios em todos os canais, LinkedIn, e, Instagram, Facebook, Twitter, estamos lá. Tudo igual. Pro3000... Pro3000 Multimeios. Multimeios. Isso. Multimeios. Agora, a URL Pro3000, número 3000.com.br. Bacana, então. Quer deixar mais algum recado aí pro pessoal? Pessoal, se aprofundem no conteúdo do Ibra Talks aí, que eu gostei bastante, né? Eu vi outros episódios aí, eu gostei bastante. Né? Obrigado, a gente nem combinou isso. Não, e aqui é muito importante. Eu acho que quando se participa de um podcast, eu tive o meu, eu vou voltar com ele agora, inclusive vocês vão participar. Já comuniquei pro Duca, eu falei, não é que eu tô pedindo. Você tá comunicando. Tô comunicando que vocês vão. Porque é muito importante isso. Participou de um podcast, divulga, mas não pelo fato de você estar participando, não só seu episódio. Divulga essa iniciativa porque é muito importante pro mercado, a gente diversificar os assuntos que estão disponíveis, os podcasts, e conhecer mais a plataforma da qual você participa, enriquece muito mais aquele canal. De repente você pode voltar e contribuir mais ainda, ou eles podem contribuir com você, essa rede crescer também. Da mesma maneira que eu tenho a minha rede, um podcast é uma rede muito poderosa de interconexão de profissionais. Verdade. A gente chama, é uma oportunidade. A gente fala que é podcast, a gente tem até que mudar, tá? A gente me lembra disso no próximo. Mas vocês estão mais Na mais verdade, um canal. É videocast. Videocast. Não, o podcast, o meu era em áudio, né? Eu falei, agora vai se tornar videocast. Então. Podcast agora é só, você pode até adaptar o áudio e tudo, né? Pois é. E sabe de onde veio? Ontem eu vi de onde veio o nome podcast, por causa do iPod. Porque sim. era feito para ser divulgado no iPod. Para você pegar, ver. Para quem não sabe que é iPod, você ouvia ali, né? Comecei ouvindo no iPod mesmo. Isso, o iPod, para quem não sabe o que é, porque tem gente nova também, pessoal novo vendo, né, e não conhece, era aquele aparelho, parecia um celular, só que era só para música, né? Mas era isso. Aí foi pro iPod, por isso virou podcast. É verdade. Eu não fazia a menor ideia de onde vinha esse nome. Pode ser tanta coisa. Pode ser um monte de coisa. Pode. Bacana, eu queria agradecer, bem enriquecedor o papo aqui. Coisa de velho falar bem enriquecedor, né? O que eu falei? Eu falei, tava no aniversário da minha sobrinha esses dias e falei com uma galerinha lá, ela fez 14 anos, tinha uns moleques que deviam ser até menores. Falei, vai fundo. Fui servir alguma coisa, vai fundo isso. Vai, tio? Da onde que vai? Aí eu falei, entreguei idade com eles pensando, mas não, toda hora que eles passavam eu ia pegar alguma coisa. Tio, vai fundo. O pior é que depois eles pegam a gíria. Eles têm muita gíria que a gente usava. Nossa, total. Eu falei, mete bronca uma hora lá, que nem é da minha época. Eu falei, qualquer hora vai pegar. Então, mas bacana. Eu queria agradecer bastante a tua presença. E foi muito legal. Foi bem enriquecedor o papo aqui. Isso aí. Parabéns pela iniciativa, adorei, continuem firmes aí. E daqui a pouco a gente se vê no meu canal também lá. Bacana. E qual o nome do teu canal? Vai ser no YouTube também, Pro3000 Multimeios, se procurar lá, tem o canal, tem vários trabalhos lá que a gente já fez de produção musical, de divulgação de artistas, os artistas do casting. Eu vou colocar mais conteúdo lá ainda em breve, mas eu tô terminando de formatá-lo mesmo. E já tem bastante coisa o pessoal ver, já dá uma conferida lá. O podcast mesmo que a gente teve, ele tá no Castbox, tá? Porque tinha umas questões assim de as faixas de música que a gente colocou, acho que vou ter que extrair para não ter problemas de direito autoral. Isso vai entrar no YouTube também. Mas já segue o canal lá, porque logo esses conteúdos vão estar todos adaptados e lá. Mas se colocar no Castbox Pro3000 no ar, o podcast está lá. Bacana. São 26 episódios e foi uma temporada de 2020, né? Mas ele não é datado não. Se você escutar agora, ele é bem legal, vale a pena. Atemporal, né?
Totalmente atemporal. A intenção já foi fazer por isso, né? Tem podcasts que são muito de momento. Tem alguns, acho que como esse que a gente está fazendo agora, daqui a anos ele vai continuar tendo valor. Eu procuro fazer os conteúdos dessa forma, que eles não fiquem datados. Seja música, seja podcast, seja um conteúdo corporativo, que ele perdure, porque a gente já vive produção de coisas muito fugazes. E uma postura da Plateia Multimeios é isso. Ser atual, mas procurar fazer coisas que durem, né? Se a gente conseguir fazer isso, já é um desafio que a gente já consegue cumprir com dificuldade, é difícil, mas se a gente conseguir, tá ótimo. Legal, então. Parabéns. Bacana. Teve com a gente aqui também o Duca Reis. Opa, obrigado pelo Duca. convite, que foi bem legal, bem gostoso o podcast aí com o grande Júnior Parolo. Ele fala isso que ele é bem mais alto que eu, isso aqui é da nossa. E sempre com a gente aqui, o Cláudio Pedro. Tamo junto. Bacana. Eu sou o Sidney Piesco e com isso a gente foi.